Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta, começando o 2023 com os dois pés na porta. Uhul! E começando The Hype em alto nível. Bota alto nível nisso, Estou hein? eu aqui, Gui Esteves, com minha parceira, minha pilota Valeu, aqui Gui. da Naive. Cara, da nave depois The de Hype. 4 meses, né? 4 meses para 5 nosso meses. estudo já. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estamos retornando aí janeirão. Isso aí. Bom, hoje, galera, nós estamos aqui, vou apresentar os convidados, depois vou passar a bola aqui para minha colega. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Frederico Porto e a sua digníssima companheira Ione Dantas, não é isso? Exatamente. E os dois aqui, nós vamos bater um papo aqui, um papo de milhões. Coloca papo de milhões aí, né? Muito bom. Só para estender mais, gente, porque assim, eu acredito que a gente está falando para um público que a maioria conhece aí o Dr. Frederico, né? Sim. E a Ione, o Dr. Frederico é da terra, tem as raízes aqui em Teoflotone. E filho do renomadíssimo médico, muito respeitado na comunidade médica, né, Fred? Que orgulho ser filho do Dr. Lai Ribeiro. Você deve carregar até uma responsabilidade muito grande em cima disso, não é verdade? Com a idade se acostuma, né? Com a idade se acostuma. Mas é isso, quero dizer que assim, é um prazer enorme recebê-los aqui hoje. Ione Dantas. Eu costumo dizer, né, gente, pra quem é de fora, Ione Dantas, pra mim, minha tchuquinha do meu coração, que eu amo de montão. Você acha que eu ia passar sem falar isso? De jeito, viu? Então é isso, é um prazer enorme ter vocês dois aqui hoje, tá? E pode ficar à vontade para tecer seus comentários aí também. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, primeira vez que eu faço um podcast em Teoflotone. Né? E estou muito feliz, né? E espero que a gente tenha uma boa conversa, né? Eu não tenho dúvida. Eu também estou aqui toda feliz porque voltando à nossa cidade, né? Com a Roberta, que sempre foi uma companheira de todos os momentos, né? Fez parte aí de tudo, né? Muita história, né, Tchuquinha? Muita história, muito tempo. Né? Então muito bom estar aqui eu com vou vocês. Eu vou me ater a chamá-la de Tchuquinha. Ione. Não, o pessoal vai entender nada, mas vai como entender. The Hype tem um momento que é bem à vontade, aí a gente vai entrar no Tchuquinha. Gente, só um minutinho, uma pausa, tá? Perfeito. Porque eu quero fazer uma apresentação, como o Guilherme disse, os convidados de milhões, mas nós também temos, né, a nossa turma que está sempre com a gente aqui no The Hype, né? Construindo essa mesa maravilhosa. Dessa vez a Karina, que tá ali no cantinho cá. Um beijo, meu amor, pra você que montou pra gente essa mesa posta, muito linda, muito agradável, né? Linda, de muito bom gosto. E essa delícia, gente, esse croissant aqui da Cucaria. Tira a florzinha da frente aí pra mostrar melhor. Aqui, olha aí, dá um close aí, Gui. A Cucaria agora, gente, com muitas novidades, tá? O croissant, eles estão oferecendo, fora, né, as cucas, né, como já o próprio nome diz, eles estão vindo com outros produtos, com uma variedade de produtos, assim, sensacional, maravilhoso, tá? Aqui nós temos um croissant salgado, né, um outro doce, e temos aqui várias cucas que vai fazer a nossa alegria hoje. Tá bem? Tem um chazinho ali também de pêssego. Então, só para dizer o seguinte, vocês estão em casa, tá bom? Fiquem à vontade, se sirvam, tá? Sintam-se em casa. E eu vou iniciar, né? Vamos começar aí com o Dr. Frederico, como eu estava dizendo, filho da terra, né? Fred, quando foi que surgiu, né? Como que foi que iniciou essa vontade? Quando que você foi embora de Teoflotone? Como que veio essa ideia da medicina? Toda essa trajetória sua, conta pra gente de uma forma mais rápida, vamos dizer, porque eu entendo que a história é longa, né? Pra gente entrar nos outros assuntos. Eu tenho 53 anos, né? Então eu nasci em Juiz de Fora. Eu venho para Teoflotone com 10 anos de idade. A minha mãe, que é daqui, né? O meu pai, ele mora em Teoflotone em dois momentos da vida dele. Ele vem trabalhar no Banco do Brasil, que é quando ele conhece a minha mãe. Aí ele vai fazer medicina e quando ele termina a residência, ele volta a Teoflotone para fundar. Ele fundou o Hospital São Lucas, junto com o Dr. Wilson. E aí ele, parece uma coisa de cinema, ele atende um paciente
era um comprador de pedras preciosas, que estava tendo um infarto, e o filho era um professor em Harvard. E aí o filho veio ver o pai, que estava internado no hospital, e ficou muito impressionado com a inteligência do meu pai, e é assim que ele foi parar nos Estados Unidos. Então nós voltamos dos Estados Unidos, viemos morar aqui em Teófilo Otoni, né? Meus pais se separaram, então eu cheguei com 10 anos de idade. Eu morei aqui dos 10 aos 16 anos. Então eu morei em 2 momentos, antes de ir para os Estados Unidos, dos 5 aos 6, né, mais ou menos, e morei dos 10 aos 16. Então eu costumo dizer que eu sou daqui porque quando você encontra alguém e fala, você é de onde? Então a pessoa já fala, daqui eu sinto que eu também sou. Né? Então assim, aquela alegria quando você encontra alguém que é da sua cidade. Então eu fui para Belo Horizonte com 16 anos, fazer o 3º ano científico, fiz medicina lá, fiz minha residência. Na verdade, eu acho assim, com 16 anos, 17 anos, você escolhe uma profissão, a gente acha que tem um motivo, né? Eu acho que teve influência do fato do meu pai ser médico, né? Na minha geração, uma pessoa estudiosa fazia 3 coisas, né? Você fazia direito, medicina ou engenharia. Tinha um pessoal doido que fazia publicidade e comunicação, que era publicidade com jornalismo. Doido! Mas não da sua, né? Na minha época, não tinha tanta opção. E as pessoas também faziam, às vezes, administração, que é um pessoal mais bem indeciso, que você fala, por que esse cara não fez engenharia, né? Então eu acabei escolhendo fazer medicina e eu me tornei psiquiatra, porque, mais uma vez, você faz muitas escolhas na sua vida pelo que você não quer, né? Inicialmente, você tem mais certeza do que você não quer, né? É isso, do que certeza do que você quer mesmo. Tanto é que a pessoa fala assim, como é que eu melhoro a minha vida? Primeiro você fazer aquilo que você sabe que você não deve fazer. O que você sabe, o que você vai fazer, tem certeza do que você quer? Mais difícil. Então você elimina o que você sabe que vai te atrapalhar daqui para o futuro. Certo. O que você não deve fazer. E então eu brinco que eu queria uma especialidade que eu não tivesse que entrar em hospital. Eu nunca gostei de hospital. Então com isso você elimina tudo, né? Cirurgia, várias coisas. Sim. Eu queria uma especialidade de consultório. Certo. Então eu fiquei no final entre dermatologia e psiquiatria. Mas dermatologia literalmente era muito superficial. Então eu fui ser psiquiatra. Sim. Né? Então assim, e aí depois de um tempo, terminei minha residência, um tempo formado, começa a me incomodar porque eu recebia muitos pacientes que não estavam doentes, mas que também não tinham saúde, né? A ausência de doença não é saúde. Saúde é um estado de bem-estar muito mais pleno e amplo do que simplesmente você não ter doença. Certo. Mas a pessoa vinha até mim com queixas de cansaço, né? Não está se sentindo bem, como em muitos psiquiatras, você saía com a receita de um remédio, porque é muito fácil, você tem 500 diagnósticos que você pode usar. Sim. Então eu fui fazer nutrologia. Então em 2016 eu começo a trabalhar com essas coisas. Em 2016 eu tiro meu título de nutrólogo. Então eu sou um psiquiatra e nutrólogo. Tem poucos no Brasil que tem os 2 títulos. E para poder trazer exatamente para o meu trabalho uma visão de como eu posso gerar saúde ao invés de só tratar de doença. E isso é que eu faço desde então, em paralelo com minhas palestras. Eu dou cursos, né, especialmente em empresas. E de cerca de 7 anos para cá, levando isso tudo para as plataformas digitais. Então eu tenho cursos online, toda segunda-feira eu tenho uma live que eu faço em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. A gente acompanha várias lives. Às 20 horas, aí. Então quem quiser tá lá. Já fica aí o convite, viu, gente? O Instagram é DR Frederico Porto. E então esse é o pacote do que eu faço. E sou marido de ontem também. Que coisa linda! Quando você fala, ela chega a ficar né, Tchuca? Quando você fala da... A pessoa fala assim, parabéns pela mulher bonita. Eu falo, não, eu fui escolhido. Gente, não, eu agora... fui escolhido. Vamos abrir um parêntese aqui rapidinho. Porque, Ione, o que acontece? O tempo passa por ela, mas não passa para ela. É uma coisa impressionante. Deus é muito bom. É uma coisa impressionante, doutor Frederico. Você pode se dizer realmente. Porque é verdade. Aonde a gente passa, o pessoal fala, nossa, mas essa mulher é maravilhosa. Eu falo, cara, quando eu vou colocar lá, ela posta, né, as fotos maravilhosas dela lá, eu fico, meu Deus, eu tô sendo muito redundante aqui, porque eu tô colocando o que todo mundo sabe, maravilhosa. Eu falo, minha tchuquinha, coraçãozinho. Mas vamos lá, voltando porque a gente estava falando, quando
Quando... E tenho 2 filhos. Né? Ah, Então, sim, que é Amanda, um casal. A Amanda de 24 e o Isso, Vitor Vitor. de 22. 22, isso. O senhor não, você, doutor Frederico, quando, né, traz essa questão da psiquiatria e da nutrologia, a gente entende que uma coisa está interligada à outra, que tem muito a ver com a medicina integrativa, ok? Sim. O que é? Traz para a gente mais um pouco do que é essa medicina integrativa, né? Porque, assim, para alguns pode ser um termo ainda novo, né? E pode ser, às vezes, muitas vezes, também algumas vezes, vamos dizer, confundida com a medicina também alternativa, Muito né? bom. Vamos trazer essa distinção de uma para outra? Nós temos que lembrar que, como tudo no mundo, né, quando a ciência surge, ela passa a adotar o seguinte: para eu entender alguma coisa, eu tenho que separá-la. Né? Então, para você entender seu fígado, eu tenho que estudar o fígado. Para entender o coração, eu tenho que estudar o coração. Isso foi muito bom. Né? Nós fizemos grandes avanços, tanto na medicina como em qualquer outra área, por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, você criou uma desconexão, você separou demais, né, os especialistas. Então, tem um camarada que é especialista só em ouvido, né? Tem gente que não é que ele é otorrino, ele só Sim. opera o ouvido. Certo. Né? Então, brinco que cada vez mais as pessoas sabem de cada vez menos. Daqui a pouco vão saber tudo de nada, entendeu? Aliás, nós estamos vivendo um momento, né? Diga de passagem, vamos até reforçar isso, eu costumo até dizer isso. A gente fala muito isso aqui, né, Gui? Porque nós estamos vivendo esse momento da tecnologia, da informação, vamos dizer assim, né? Porque a coisa avança de uma forma tão sem parâmetros, né? Sem algo que pudesse realmente coibir, ou então porque a internet é isso, terra de ninguém. Ajudou bastante, mas também, né, o que trouxe de atraso para muitos aí foi uma coisa surreal, né? Hoje todo mundo fala, todo mundo acolhe aquilo ali assim, e às vezes ainda, né, acho que eu estou fazendo a coisa certa. Várias referências e ninguém sabe quem é a real referência. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E quanto mais a pessoa sabe, mais ela tem certeza que ela não sabe. Mais ela tem certeza que ela não sabe. Então, esse é o efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger? Se você perguntar para um americano, na média, como ele se classifica, se comparando aos demais motoristas americanos, 80% se dizem acima da média. Isso é impossível, né? Você não pode ser, né? A média é 50%. Sim. Como é que 80% diz que está acima? Então é porque ele se acha melhor do que ele é, na verdade. Sim. Né? Isso existe em todos os lugares do mundo. Então a pessoa, em todas as áreas, a pessoa assiste, né, 2 horas de uma palestra sobre Covid, ela acha que ela entende Covid. Ela entende Covid. Né? Ou seja, ela assiste 3 horas sobre endocrinologia, ela entende endocrinologia. Aliás, para que o médico tem que fazer 2 anos, 3 anos de residência? Sim. Ele aprendeu em 3 horas, Sim. né? Então, no fundo, ele não sabe nada. Né? Só que o cara que fez 2 anos, ele tem noção do tanto de coisa que ele não sabe. Né? Então isso gera um problema, porque aquele que sabe mais, ele vê o tanto que ele não sabe, então ele acha que todo mundo, se ele explicar uma coisa, todo mundo vai entender o que ele está falando. Né? Porque ele fala assim, diante disso tudo que eu não sei, o que é isso que eu sei? Nada. Então eu vou explicar que a pessoa do lado, ela vai entender. Não, ela não entende. E ele acha que ela entendeu. E o pior é que o de lá acha que entendeu. E só que ele não entendeu, ele entendeu outra coisa. Então a internet causa isso. As pessoas que sabem pouco acham que sabem muito. Sim. Que elas estão informadas. Só que informação não é conhecimento. Filosoficamente, já tínhamos o que? Platão, Aristóteles, sei que nada sei. Algum grego, com certeza. Para dar uma complementada? Na universidade eu lembro que tinha Platão. Platão, né? Sei que nada sei. Na universidade eu lembro que tinha um professor que falava o seguinte: quanto mais você estuda, mais você sabe onde procurar. Onde procurar. Exatamente. Não onde está, mas quanto mais você estuda, mais você sabe onde caminho. procurar. Né? Isso Você que o vai Guilherme falou é abrindo muito o caminho. importante, porque com tanta informação disponível, você tem 2 caminhos. Você tem que ter ou um curador que você confie, né? Alguém que filtra e te entrega, ou você tem que saber procurar. Isso parece fácil, mas não é, porque nós não somos treinados a saber procurar. Né? Você recebe a informação empacotada. Pronta. Você não é ensinado nem a pensar, na verdade, nem a saber procurar uma informação. Como é que você acha? Informações de qualidade. Você falou tudo. A gente realmente hoje é treinado a não pensar. Não pensar. É justamente por isso, cada vez mais manipulados.
não é verdade? Na nossa geração, por exemplo, toda informação que você tinha, você conectava ela a outra coisa para você poder guardar. Hoje, você fala, para que guardar? Tá aqui no Google, eu posso perguntar a hora que eu quiser. Fred, e só para a gente complementar, para entender mais um pouco da medicina integrativa, ela seria um complemento da medicina tradicional ou vice-versa? Ou seria o contrário? Então Seria ela é uma tentativa de você, ao invés de tratar o fígado, etc., você olhar a pessoa como um todo. Certo. É um desafio, porque no fundo você pode ser, na minha leitura, eu posso continuar um especialista com uma visão integrativa. Porque ser integrativo eu procurar enxergar o todo. Não significa que eu vou atuar no todo. Corpo, mente e espírito. Você trabalha, no caso... O físico, emocional, mental e espiritual. Mas não é só isso. Mesmo dentro do corpo, como é que os sistemas estão conectados, como é que seu intestino está ligado ao seu cérebro, né? Então, essa ideia é que é a grande contribuição dessas abordagens integrativas, né? Certo. Então, o que você vê já acontecendo, inclusive na medicina ortodoxa, né? O que a gente chama de eixos, né? Então, o cérebro está ligado ao intestino? Tá. Bem, claro que tá, né? Você não separa ele, é grande descoberta, né? Claro que sempre teve. Né? Mas é claro, quando vai descobrindo, você fica impressionado. Por exemplo, a pessoa fala assim, é verdade, o cérebro está ligado no intestino. Então, a pessoa com autismo tem bactérias no intestino diferentes de uma pessoa que tem esquizofrenia, que na verdade 3 quilos, se você juntar todas as bactérias que nós temos no corpo, pesa 3 quilos. De cada 10 Pega essa células, informação aí, ó, cada 10 células que você tem no corpo, cada 10 células, só uma é célula mesmo. 9 são micro-organismos, bactérias, por exemplo. Claro, uma célula é desse tamanho, uma bactéria é desse tamanhozinho, entendeu? Né? Mas certo. Em número é isso. Então você sabe que hoje você tem algumas bactérias que você prescreve a pessoa que melhora o humor, você tem bactéria que melhora o sistema imunológico, você tem bactéria, né? Por isso que toda sociedade primitiva tomava algum alimento fermentado, né? A árabe tomava coalhada, né? Isso, o alemão come chucrute, né? O japonês come natô, que aliás, diga-se passagem, só se você for japonês você aguenta tomar, ninguém aguenta comer aquilo, mas, né, todo mundo tem esse hábito de comer conservas, etc. Porque ali tem boas bactérias para a nossa saúde. Mas eu sempre digo, isso tudo, o efeito colateral não tão bom é que a pessoa acha que todos os problemas da vida dela ela vai resolver cuidando também do intestino. Não. Cuidar do intestino é necessário, dormir bem é necessário, se alimentar bem é necessário, fazer atividade física é necessário, sim. Mas provavelmente isso tudo não é suficiente para você ser saudável. Tem aspectos da sua vida que não são tangíveis. O casamento pode não estar bom, a profissão a pessoa não gosta. Está fazendo o que não gosta. Isso não vai ser resolvido mesmo. Isso tudo tem que fazer? Tem. Aí você tem também que ter abordagens que cuidam das coisas que acontecem dentro da sua cabeça, não é só o que acontece no seu corpo. Mas nessa constituição septenária, vamos dizer assim, a questão emocional, nós podemos dizer que ela é um fator mais determinante para desencadear outras, né? A questão emocional por isso que a gente costuma dizer, né, que a mente, se a gente está com a cabeça boa, o restante a gente consegue, né? Sim. Então, considerando que nós somos físico, emocional, mental e espiritual, a emoção, a importância dela é como se ela fosse o link, né, a uma fronteira entre a nossa parte mais animal e a nossa parte mais humana. Né? Porque vamos supor que a razão está na mente, eu estou considerando. A mente mesmo está em tudo seu. Né? A mente não está aqui, ela está no corpo também, né? A mente, ela é por isso que você a mente é o corpo. Por isso você tem uma ansiedade e você tem uma dor de estômago. Você tem medo, tem dor de estômago. Ou seja, a mente, ela não está conexão no cérebro. Ela é uma coisa impressionante mesmo. Ela é um software que está no sistema inteiro, está dentro da sua cabeça, está no seu braço, está no seu estômago, em todo lugar. Então a emoção ela é importante porque ela é que vai te ajudar a lidar com o resto. Né? Como você tem, né, o nosso cérebro. Se eu considerar que isso aqui é a coluna vertebral, aqui é a entrada da caixa craniana, né? Aqui está a ponte, o bulbo que cuida da respiração, da digestão. Você tem o meu dedo que seria o meio do cérebro, tá bom? E a parte, aqui o sistema límbico, né? Onde estão as emoções, e
e a parte enrugada seria a minha mão. A parte mais nobre do cérebro é essa parte da frente, o que está atrás da testa. Então o cérebro se desenvolve de baixo para cima, de trás para frente. Então o feto vai crescendo assim, ó, o cérebro dele, tá certo? Entendi. E o cérebro amadurece de trás para frente. Então por isso que um adolescente é mais impulsivo do que um adulto. Ele ainda não tem a parte atrás da testa, que é o córtex pré-frontal desenvolvido. Então, tudo na nossa vida, eu costumo dizer, é uma luta entre o córtex pré-frontal, todos os conflitos, e as partes mais primitivas do cérebro. A melhor analogia que tem é que nós somos um guia sentado no elefante. O guia é a nossa razão, é o córtex pré-frontal. O elefante é o resto. E o elefante tem 600 milhões de anos de existência, né? Porque esse cérebro aqui, isso tem nos bichos também, né? Você teria um cérebro chamado de reptiliano, que é o mais primitivo. Você teria um cérebro límbico, eu vou chamar de cérebro para facilitar o raciocínio. Certo. E você teria o cérebro, esse aqui é o cérebro mamífero, você teria o córtex humano, que é a parte mais sofisticada. Os outros animais têm um córtex mais primitivo. Então, quanto mais primitivo o cérebro, quando ele aciona, ele desliga tudo para cima. Então, quando você toma um susto, por exemplo, você não pensa, você não lembra do que você sentiu, né? Você está de bicicleta, um carro te fecha. Automaticamente. Você reage automaticamente, você não sentiu nada naquele momento, você não lembra o que passou na sua cabeça, pronto. Você só vai ter consciência depois que acabar. Então, porque é um cérebro mais primitivo. Já o cérebro emocional, onde estão as emoções. É como se, então, essa guerra eterna é entre o guia do elefante e o elefante. O elefante é a parte primitiva, 600 milhões de anos. O guia tem 500 mil anos. Ele é muito recente na história. E a capacidade dele de lidar com informação é muito menor. Enquanto o nosso cérebro como um todo pode lidar com com 40 milhões de bits de informação, com bilhões de bits de informação, tá certo? Ou seja, por segundo. Você fala como? Por segundo. Todo o som que está aqui, toda a luz, né? está tudo entrando dentro da cabeça. Você não tem consciência. Mesmo. Mas está entrando, né? Tudo está entrando na nossa cabeça. Então são milhões de bits de informação. Nós só temos consciência de 40. Tá certo? Então são milhões de bits de informação entrando, mas nós só temos consciência de 40. Então a consciência do guia do elefante é muito pequena. Mas é com essa consciência que você tem que aprender tudo que você tem que aprender, que você tem que prestar atenção no seu trabalho, que você tem que resolver seus problemas. Então o que o mundo moderno faz é afogar com tantas coisas esses 40 bits ou bytes, né, de informação. Então entram milhões, mas você só tem 40 para usar. Então toda tarefa na sua vida, todo hábito que você tem, na verdade, você usou os 40 bytes de informação para treinar o elefante, e não que ele fica treinado é que ele vira um hábito. Mas você tem que fazer um esforço consciente para fazer isso no início. Então esse é o nosso eterno conflito. O elefante quer comer o chocolate, sua razão não quer comer, você tem que fazer uma dieta. O elefante quer ficar no sofá, você não quer porque você tem que fazer atividade física. Então esse é o conflito eterno de todo ser humano. Tudo que a pessoa faz, terapia, coach, qualquer coisa, ela quer, na verdade, fortalecer o córtex pré-frontal para lidar melhor com o elefante que ela tem interno. Eu não sei se seria uma pergunta tosca minha, mas em relação a essa questão dos sentidos, né? Digamos que a visão e a audição, qual teria maior poder nessa interferência do cérebro, vamos dizer assim? 80% da sua atividade cerebral é para lidar com o que entra pelos seus olhos. Nós temos só duas coisas superior a todos os animais, além da nossa inteligência, né? Nós somos o bicho que corre mais longe. Se você pega um cavalo, colocar ele do seu lado e correr uma maratona, ele cai morto. Você termina ela. Você fala por que ele morre? É porque ele morre de... Aí agora você me deu gatilho agora para eu correr demais agora, então você não tem noção. Ele morre de hipertermia, porque como a gente não tem pelo, você aquece e perde o calor. O cavalo tem pelo, ele não perde o calor. Olha, a segunda capacidade humana que nenhum bicho tem é a capacidade dos nossos olhos. Você fala assim, a águia enxerga mais longe, enxerga, mas não enxerga em cor. Nós enxergamos em cores e amplamente. Então o olho ele absorve muita informação para entrar dentro do cérebro, entende? E aquela informação que entra é espetacular, porque ela tem uma parte que vai lá para o córtex, que vai analisar, né, que vai interpretar aquilo,
e tem uma parte que vai lá para o cérebro reptiliano, que eu descrevi. Ele passa pelo cérebro emocional, pelo cérebro reptiliano. Então, por exemplo, você pega um indivíduo cego, né? Ele enxergou por um período na vida dele, tá bom? Ele ficou cego. Você projeta uma imagem de um animal perigoso, ele não está vendo, mas o coração dele bate mais rápido. Porque aquela imagem entra e desce para o cérebro primitivo e é acionado, mesmo que ele não esteja enxergando. Olha que louco. Inconsciente, então, né? Ou seja, é um mecanismo inconsciente, aprendido. Então o olho é realmente por onde entra mais informação. Ô Gui, eu tô aqui só acelerada nas perguntas, mas você pode ficar à vontade. Quer perguntar alguma Tô coisa, sua curiosidade? Gui tá aqui assim, ó. Porque quando a gente vai conversar... o elefante. Ei, Oni, quando a gente vai conversar com o Dr. Frederico, a gente fica assim, na verdade, né? Aprendendo as lives dele é exatamente isso. A gente fica parado, meninas, assim, vocês que já assistiram aí, é realmente uma aula que ele dá. Eu tô voltando aqui exatos 11 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu estava iniciando a faculdade de psicologia. Guilherme é psicólogo? Fiz 2 anos e parei. Fiz 2 anos e parei, fui para outra área, fui para engenharia. Nossa, alguma curiosidade dentro dessa área? É interessante essa questão, né, dessa parte aí reptiliana, límbica, e dessa questão do córtex pré-frontal, que acho que isso que foi o que, como é que a gente diz, distanciou a ramificação do Homo sapiens em relação às outras ramificações dos primatas, né? E é uma informação inútil aqui que... Mas todas as informações que você servem pra gente que vira milhões. Essa questão da visão é tão aguçada, né, no ser humano, que até a questão da visão do homem e da visão da mulher tem eu estava até lendo um paper em novembro do ano passado, da questão a sensibilidade à análise de cores no nervo ocular da mulher, ela chega a ser 30 e alguma coisa % mais preciso do que pro homem, e o do homem chega a ser, acho que 12 ou 13% mais preciso do que a mulher para movimento. Então, assim, uma coisa, né, genética. O homem é o caçador e a mulher... Mas nós todos sabemos disso, né? Porque eu e o Guilherme não sabemos a diferença de branco, off-white, nude. É verdade. É isso, né? Eu conheço umas 7 cores só. Agora tem uma cor nova, como é que chama? Tem várias. Aqui, ó, a gravata que eu ganhei. Aí ele ganhou uma gravata furta-cor. Furta-cor. Nossa, a furta que é porque são várias cores. Pra mim era sem cor, porque furtaram a cor da gravata. Eu olho assim, pra mim é a mesma coisa. Fica uma azulzinha, um roxinho, a cor que você quiser, na verdade. Ou cor de burro fugido. Vamos continuar lá na questão que a gente estava falando até das emoções. Doutor Frederico, quando eu me recordo em uma conversa que a gente, né, em um dos nossos encontros, eu estava comentando com vocês que a gente... É impressionante como que a gente tem que fazer força para pensar no positivo, nas coisas positivas, nas coisas verdadeiras, você entendeu? Nas coisas boas. E como que a gente tem uma facilidade para pensar, para ter o medo, para pensar nas coisas ruins. Por que isso? Então, nós temos 5 emoções básicas, como a pessoa viu divertidamente. Divertidamente, ótimo. Alegria, tristeza, medo, raiva e repugnância, ou nojo, desprezo, né? Como é que o Paul Ekman sabe que são 5? Porque você tem expressões faciais universais das 5 emoções. Então, a pessoa que está triste, em qualquer língua, você sabe que ela está triste, qualquer sociedade humana. O Paul Ekman tem um software, o descobridor disso, que é usado pela Pixar. Os bonequinhos têm a expressão igualzinho do ser humano, por isso que a gente fica tocado. Então, você viu que no meu cálculo aqui, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, só tem uma emoção agradável, que é a alegria. Os outros todos são emoções desagradáveis. Por quê? Porque para o indivíduo sobreviver num ambiente hostil, né, como o ambiente pré-histórico onde nós vivíamos, as emoções servem para nos alertar o que está acontecendo de uma maneira muito mais rápida que o nosso pensamento.
Então, eu costumo dizer o seguinte, aquele camarada que estava numa planície, ele olhou no horizonte, ele viu uma coisa vindo. Aquele que desconfiou que aquilo era um bicho e fugiu, esse está vivo. O que ficou para ver foi comido. Então, selecionou, a gente tem genes que nos favorecem a pensar coisas negativas, porque as coisas negativas te geram a agir mais rápido para você sobreviver. Isso era muito útil, no instinto, no mundo onde o que te estressavam eram coisas físicas, por exemplo, um animal perigoso. E você, diante dele, você fugiu, lutava com ele, você não tinha que pensar. Mas no mundo regido, onde você tem muita informação, as coisas que te estressam, não é um bicho mais, é um cliente difícil, é um relatório que você tem que fazer. E essas coisas, na verdade, quanto mais tristeza, medo, raiva e repugnância você tiver, pior você lida com isso. Então eu costumo brincar que é o seguinte, então o estressor, ele não é físico mais, o que gera estresse em você. O que gera estresse em você são coisas intangíveis, né? Assim, não é como eu falei, o relatório, a notícia ruim, o cliente difícil, e você não pode nem bater nele, nem fugir dele, por mais que ele mereça apanhar, mas você não pode bater. Ah, não, tem hora que a gente quer fazer. Você não pode bater, né? não é isso? Casa. É verdade? Então, o homem da caverna podia bater no bicho, lutar com ele, você não. Então, a maneira que nós fomos selecionados biologicamente para lidar com os estressores do mundo, ela não serve para o mundo moderno. Certo. Então, a gente tem que se reeducar, nós temos que reaprender. E como seria essa reeducação, essa forma de reaprender isso? Perfeito. Então, vamos entender. A mente, ela é formada de módulos. Então, você tem, por exemplo, um módulo para se comunicar. Tá certo? Então, você não tem nenhuma sociedade humana onde não se fala uma língua. Ela pode ter diferenças, mas todas falam uma língua. Mas nem todas sabem ler. A leitura foi a adaptação de um módulo para se comunicar, você criou a leitura. Falei, e daí? Olha aí que mudou a história da humanidade. Quando se criou a leitura e facilitou ela através da criação das vogais, isso mudou a história. Igual na matemática, quando criaram o zero, que então era algarismo romano, se você olhar você não entende nada, tem que ter um cara só para interpretar aquilo. Colocou um zero, todo mundo começou a aprender, ficou mais fácil. Então, quando nós começamos a aprender a escrever, isso mudou a história da humanidade, porque o conhecimento pôde ser guardado, né? Então a coisa mais difícil que você aprendeu na vida foi ler e escrever. Essa foi a coisa mais difícil. Da mesma maneira, então, nós temos que pegar um módulo do nosso cérebro, que é o módulo da atenção, e reeducá-lo. Igual você educou de outra maneira o seu modo de comunicação. Então, o grande problema do mundo, o recurso mais escasso que nós temos é a nossa atenção, não é o nosso tempo. As pessoas não estão aqui e agora. Presente. Então, como elas não estão aqui agora, elas acham que a vida não tem graça. É claro. É o futuro, o excesso de futuro. Ela vive sempre no futuro. Ou ela está deprimida com alguma coisa que aconteceu no passado, ou está preocupada com alguma coisa que vai acontecer no futuro. Ela não está aqui. O fato dela não estar aqui, ela não sente a existência. E claro, e aí a atenção dela vai ficando quebrada por causa da tecnologia, né? A pessoa fica olhando no celular. Então, isso gera doenças, né? Isso gera fadiga, isso gera estresse, isso gera tudo que você imaginar. Então, nós temos que reeducar. Então, como é que você reeduca isso? Treinando, estar presente. Um mindfulness seria uma Por prática? exemplo, um mindfulness, uma atenção plena. Mas tem jeito mais fácil, você só tem que voltar para o seu corpo. Certo. Sente a sua sola dos seus pés. Você está aqui, voltou para cá. Você voltou para cá, você pode prestar atenção na sua respiração. Você voltou de novo. Entendeu? Então, se você prestar atenção na sua respiração, você é obrigado a voltar para cá. Porque quem está aqui é o seu corpo. A sua mente pode ir para onde ela quiser. Agora, o corpo, ele está aqui e agora. Então, eu sempre digo que se a pessoa prestar atenção na respiração e aprender a respirar conscientemente, ela resolve metade dos problemas da vida dela. Metade, né? 50%. Sim. 25% ela tem que fazer terapia para resolver. Certo. E 25% não tem cura mesmo, deixa para a próxima vida. Deixa para outra encarnação. Próxima encarnação, ou quando você for para o céu, você acreditar. E hoje, com essa... a minha geração, eu até, né, na minha adolescência,
fiz o uso desse medicamento. Sim. Hoje os jovens, né, não só os jovens, mas muitos adultos também, mas está mais presente nos jovens com né, essa diagnosticação em massa de TDAH aí, TDAH. o uso de medicamentos como Ritalina, Venvance. Parece que virou até moda, né? Sim. A gente tem visto Essa muito questão isso, desse matérias uso dessa Sim. medicação para Perfeito. obter essa atenção. Então ela não é uma atenção, vamos dizer assim, obviamente ela não é controlada, mas ela não é no nível que seria uma pessoa que tem esse domínio da respiração, essa consciência da sua própria atenção. Então, primeiro que a doença existe. A doença existe. Tem pessoas que têm déficit de atenção. Muitas, né? É importante entender o seguinte, que 70% dos adultos que têm déficit de atenção, eles têm que ter tido na infância. Você está entendendo? Porque senão é o que você falou. Desenvolvido lá, isso né? é importante do ponto de vista genético, ou do diagnóstico. O que está acontecendo com o mundo é o seguinte, o indivíduo está desatento por maus comportamentos. É como se você falasse para mim assim, não, nós temos que dar um remédio para o cara emagrecer. Eu falo, não, mas ele está acima do peso porque ele não faz ginástica, ele não dorme direito e come carboidrato o dia inteiro. Agora você vai dar você entendeu? É isso que nós estamos fazendo, nós estamos dando um estimulante, né, um psicoestimulante para uma pessoa cujos hábitos estão muito ruins. E aí tem outro time que é um pouquinho pior, que é o cara que não tem nada disso, ele ainda toma para performar melhor. Então vamos explicar os dois casos. Quando você toma um psicoestimulante, que isso é uma anfetamina, ela é uma anfetamina, e você não tem a doença para a qual ela foi feita, tem pessoas que vão primeiro se sentir muito ansiosas, essa aí tem que parar de tomar. Tem gente que vai tomar e tem um rebote de depressão, também deve parar de tomar, tá certo? Então deve parar de tomar. Agora, o pior, na minha visão, é o seguinte, 5% das pessoas no mundo se tornam bipolares induzidos por uma droga, por uma substância. O cara cheirou cocaína, tomou antidepressivo, e a pessoa tem porque o bipolar, ele tem uma fase de euforia, mania, ou uma fase de depressão. Quando eu digo se tornou bipolar, é o seguinte, a pessoa vai e fica eufórica, né? E aquilo, ele se tornou bipolar a partir de então. Ele tinha um potencial genético, não interessa. Então você imagina, esse tanto de gente tomando psicoestimulantes sem necessidade, porque ele não tem a doença, nós vamos ter muito mais quadros de bipolaridade no mundo. Eu tenho, por exemplo, pacientes que começam a tomar isso para poder fazer concurso. A pessoa não entende que ela que não tem nada, não tem um transtorno de déficit de atenção, ela está tomando aquilo igual um caminhoneiro toma rebite, não é isso? Se drogando, né? Se drogando. Se você falar assim, não, o caminhoneiro toma rebite uma vez por mês, tá bom. Agora e o cara começa a tomar todo mês? Tchau. Isso faz bem? Não, porque da mesma maneira que o caminhoneiro tem um efeito colateral, esse camarada também vai ter. E você fala um deles, ele desenvolve um quadro chamado disforia. A disforia, a euforia é uma alegria, não é isso? A disforia é um humor alterado. Né? Diz é de distúrbio, né? Distúrbio. Então, ele tem uma angústia em alta velocidade. Porque geralmente a angústia, né, a tristeza, você fica para baixo. Né? A disforia não. É isso, só que em alta velocidade. E as pessoas desenvolvem isso. Isso é um traço bipolar. Então a gravidade é isso. Né? Ou seja, então essa pessoa ela poderia adquirir bons hábitos, entre ele treinar a presença. Nós sabemos hoje que a atividade física melhora déficit de atenção. Por quê? Porque o déficit de atenção é uma baixa atividade, o déficit mesmo, é uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Então o remédio faz é melhorar essa atividade. Né, por isso você dá um estimulante para uma criança, inquieta, ela calma. Porque você aumenta a atividade do córtex pré-frontal dela. Lembre-se, o cérebro ele amadurece de trás para frente. Mas se você fizer atividade física, você também aciona seu córtex pré-frontal. Se você dormir melhor, você também aciona seu córtex pré-frontal. Se você medita, você também aciona seu córtex pré-frontal. Se você ingere alimentos de baixo índice glicêmico, que são absorvidos mais lentamente, você também aciona seu córtex pré-frontal. Por que é um alimento de baixo índice glicêmico? É um alimento que demora mais tempo a ser absorvido. Então, vamos supor, se você comer se você comer um alimento com muito açúcar, ele é absorvido muito rápido. Um doce, né? Um doce. Isso significa que você vai secretar muita insulina. A insulina é o hormônio que tira a glicose do sangue, né, que entrou agora, né, e joga para dentro da célula. Como você comeu um alimento que tem muita glicose rápida, você absorve muito rápido, você secreta muita insulina, aquilo vai para dentro da sua célula e daqui a pouco você está hipoglicêmico, né, porque você secretou muita insulina.
O cérebro não gosta disso, desse sobe e desce, sobe e desce. Aí a pessoa come dali a 30 minutos, ela tem fome de novo, 40 minutos. Enquanto se ela comer um alimento que tem, tá bom, pode ter um pedaço de pão com queijo, tá certo? Tem uma proteína junto, tem fibra, né? Ela põe um iogurte, joga uma aveia, ela mistura fibra com gordura, com proteína. Isso dificulta a absorção, ela é mais lenta, a pessoa vai demorar mais tempo para ter fome. Então o cérebro prefere isso, que a sua glicose fica mais estável. Córtex pré-frontal. Aproveitando esse gancho aí, deixa eu só emendar Pode ir, esse Gui, assunto. pode ir, porque porque depois nós temos até... como o senhor é nutrólogo e a gente entrou aí nessa... nessa parte até do uso da Ritalina, e aí hoje eu vejo muito a galera fazendo uso de outro medicamento, que é para um propósito diferente, mas eu creio que ele vai ter uns efeitos semelhantes aí, que seria o Ozempic. Para qual O propósito? Ozempic, que é um remédio que o pessoal aplica para não ter fome. Para não ter Para fome. não ter fome. E muita gente não vai fazer exercício, não vai se alimentar bem e vai tomar o Ozempic para emagrecer. Certo. Né? Então, são as glutidas, um conjunto de substâncias que foi lançado para tratar diabetes e também foi, viram que ajuda a emagrecer. É mais ou menos o seguinte, são remédios, o Ozempic, o Saxenda, que se aplica, subcutâneo, como se fosse insulina, ele aumenta a sua saciedade. Ele não age aqui, ele age no seu intestino, vamos dizer o seguinte, por isso que as pessoas têm náusea. Ele atua num receptor que ele aumenta a sua saciedade. Então você come menos e está satisfeito. Bem, como tudo, ele vai ajudar, mas voltamos à história. Agora, se a pessoa para de tomar, ela vai voltar aos mesmos hábitos antigos e vai engordar de novo. A mesma história do estimulante que eu falei. Eu não sou contra você usar isso se você tiver uma diabetes mesmo. Ou você usar isso por um período para emagrecer, para você ficar mais motivado, porque aumenta mesmo. Tem o resultado. O resultado. Agora, a pessoa achar que ela vai usar isso continuamente, Pro resto da se ela vida. não tiver diabetes, na minha opinião, isso não é saudável. Porque você não tem a doença, na verdade. Se espera que você mude os seus hábitos. A chance de uma pessoa chegar saudável na terceira idade, ela é determinada, para você ter uma ideia, 10% pela medicação que ela usa. 20%, ou seja, 10% é pela tecnologia médica. 20% é pelo lugar lá onde ela vive, não é isso? Você morar em Teoflotone é bem menos estressante que você morar em São Paulo. Certo. Concorda? O trânsito de São Paulo, a poluição. 20% é determinado pela sua genética. Claro que tem uma influência. E 50% é determinado pelos seus hábitos de vida. Isso tanto é real que se você olhar a sua avó, ela chega aos 80 anos tomando 6 remédios. Então 50% é hábito de vida, 20% é genética, 20% é onde você vive, 10% é tecnologia médica. Então a vovó chega, tomando 8 remédios na cadeira de roda. Então ela chega, mas ela não tem qualidade de vida. Então você tem que ter bons hábitos. Então toda vez que você tiver a preguiça de fazer uma atividade física, a dificuldade de mudar a sua alimentação, você só tem que fazer um exercício. Você tem que imaginar o que você com 80 anos diria para você agora. Eu te garanto que ele ia falar assim, sai da cama e vai andar, porque senão você vai ter uma coluna toda arrebentada e aquela viagem que você queria fazer com 72, você não vai aguentar pegar a mala e colocar no avião, ou você não vai conseguir pegar o seu neto no colo. Então essa projeção no futuro, o que o meu eu futuro fala para mim, isso tem um poder de... porque a gente tirar do lugar, fazer você movimentar. Exatamente, nós somos péssimos para prever o futuro do ser humano. O Dan Gilbert, um professor de Harvard, fez o seguinte estudo, interessantíssimo isso. Ele chegou para as pessoas e falaram assim, o que você prefere receber? $20 agora ou $30 daqui a 30 dias? A maioria falou assim, não, prefiro $20 agora. Beleza. Aí fez outra pergunta. O que você prefere? Receber $20 daqui a 12 meses ou $30 daqui a 13 meses? Aí a pessoa pensou assim, $30 daqui a 13 meses, afinal, o que são 30 dias em um ano? Então, quando bateu 12 meses, ele chamou todo mundo e falou assim, chegaram os 12 meses. Vocês preferem, a maioria de vocês falou que preferia $30 daqui, com 13 meses. Você prefere receber 20 agora ou 30 daqui a um mês? O que você acha que aconteceu? Todo mundo quis receber 20. Então, nós somos péssimos para prever o futuro.
Então a pessoa fala assim, não, isso não vai me atrapalhar. Vai atrapalhar. Então, o diabo está nos detalhes. Então, exatamente, você se projeta no futuro e esse é o futuro. Você pergunta para ele o que eu devo fazer para manter, né? Aí vai te falar, guarda dinheiro, é isso mesmo. É o único jeito. Porque, né, nós não somos tão bons, nós somos muito otimistas geralmente quanto ao futuro. Somos mesmo. A gente é o extremo. Ou a gente é muito pessimista ou é muito otimista. Isso é da natureza humana. Verdade. Engraçado, né, que a gente traz agora essa questão até da pandemia, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, né, da Covid, fez com que muitos pensassem dessa forma, né? Trazer essa vida de uma forma mais emergencial, né? Deixa eu viver tudo que eu tenho para viver agora, né? Porque eu não sei o que vai mais acontecer imediatista, amanhã, né? Mais imediatista. né? Porque você tinha um perigo imediato, né? Você não sabia se você não, né? Se você não sobrevivesse. É que acontece, né? Quando a pessoa, às vezes, tem pessoas que recebem a notícia, né? Que tem uma doença terminal. A pessoa faz isso, vende a casa, compra um carro, né? Faz Vai o que curtir tem a visitar um vida. lugar que ele não visitou. Todas as questões da nossa vida não são problemas, eles são dilemas. A maioria das questões da nossa vida não são problemas a serem resolvidos, são dilemas a serem geridos. Por exemplo, que você acabou de falar, prazer e responsabilidade, não é isso? Sim, Você tem que ser responsável com a sua saúde, sim, mas você também tem que ter prazer, não é verdade? exato. Uma balança. Porque se falar assim, você não pode É nunca a tomar balança vinho, que a gente nunca tá ali, né? você Que não a gente pode chega nunca nessa- comer glúten, você não pode. Você vai viver para quê? Vai viver como? Né? Bem feliz. São os Você exageros, tem né? um exagero, Os tanto para um exageros. extremo quanto para o outro. Você não pode. Senão eu brinco assim, você vai ser Você um não cadáver vive. muito saudável. Não vive. Cadáver muito É saudável. muito saudável. Não é isso? É isso. Eu, não sei, eu tenho uma sensação que às vezes isso é legal ter essa atenção para a questão do equilíbrio, mas tem pessoas que eu acho que elas têm que ter um impacto. Por exemplo, quando você fala, você não vai, né? Você tem que ter um equilíbrio. Você pode comer isso aqui. Tem pessoas que não podem viver dessa forma. Elas têm que entender que realmente, de maneira alguma, É porque como um senão não alcoólatra. consegue. Ela não pode beber. Pois é, exatamente, um alcoólatra. Eu pego como referência lá na minha casa. A gente já tentou várias vezes fazer uma dieta. E a gente fica assim. Eu até consigo seguir mais a risca, mas o Thiago, né? Geralmente ele fica. Não, hoje eu vou. Não, final de semana eu vou beber. Aí tem a amiga, né? A prima. Gente, vamos aproveitar a vida, vamos beber, você entendeu? Só que tem um detalhe, você nunca vai chegar no objetivo que você quer, porque se você pretende, né, se você quer chegar no objetivo, você tem essa meta, você tem esse caminho, você tem que seguir ele, não adianta você A ficar... dedicação não se divide, né? Não tem ficar como na você, não. Vou balança. dedicar aqui e vou parar aqui e vou voltar depois. Você Né, não- Gui? Que eu diga seus hambúrgueres. Você tem que lembrar que o seu elefante está sempre ali. É verdade. Então, aquela historinha, né, que o médico pergunta para o paciente, você bebe? Ele fala, não bebo não, doutor. Mas depois do primeiro gole, surge um outro cara e esse cara bebe demais. Esse aí mesmo já era outra saideira, Então, quem traicadeira, bebe é o tudo. elefante. É verdade. E muitas vezes o seu come elefante, elefante. né, para você dominá-lo, você tem que fazer um corte. Você fala assim, de segunda a sexta eu não posso comer isso. Não pode mesmo não, são todo dia, vira uma Não, exceção. vem uma exceção. Segunda, o ideal é você diria, segunda a sexta você mantém o ritmo, Sim. final de semana, mas aí tem aquela questão do lixo. E aí a galera bota lixo pra fora, né? Pois é, mas é mais fácil você equilibrar 2 dias do que 7. É isso que eu estou dizendo. Você tem que ter Sim. um corte de tempo. Ou 2 dias pode pôr a perder, desculpa. pode pôr, claro. Esses 5 Por dias? exemplo, eu lembro que uma vez eu pedi um paciente para poder marcar a quanto de água que ele tomava por semana. Ele descobriu que ele tomava mais cerveja do que água. Porque de segunda a quinta ele não tomava água praticamente. De quinta a domingo ele tomava muita cerveja. Eu quando eu tava fazendo acompanhamento nutricional e tudo mais, eu fui calcular nos macros, né? Eu durante a semana, diariamente, eu ingeria de 2.000 a 2.500 calorias. E no domingo, num churrasco, eu chegava a ingerir 8.000 calorias. Caraca, cerveja, né?
Então esse não é um lixo. Dizem é um que um lixão. copo Isso é um lixão. Dizem que um copo de cerveja representa um pão francês, é isso mesmo? As calorias? A cerveja Seria é um isso? pão É líquido. um pão líquido, né? Pão Muito líquido. carboidrato. Gente, vocês De não alto têm índice base, o pessoal glicêmico. só Exatamente, é o que ele falou. Mas é tão bom que o povo bebe. Bebe. Ô, gente, e por falar em bebe, come, vocês não vão degustar essas delícias aqui, ó? Pode abrir hoje aqui, pode, Gui, né? Deixa eu te Pode. contar Hoje uma pode. coisa. Hoje é Abre. exceção. E tem um chazinho. Eu vou aproveitar É essa um dia de pausazinha. semana, mas pode. Vou aproveitar essa pausazinha que nós temos aqui algumas perguntas. Vou fazer uma pergunta primeiro aqui de uma conhecida nossa, na verdade, não, fazer da minha tia aqui primeiro, tia Mércia, lá de Brasília. Fisioterapeuta aposentada pelo Sara Kubitschek, uma pessoa que está aí numa caminhada muito bacana, né? Ela está usando o problema que ela teve, né, tempo atrás, a depressão, né, para construir agora o trabalho que ela tem feito na internet, né? E aí ela pergunta aqui qual a opinião sobre a influência da espiritualidade na saúde mental. Toda, né? Toda a diferença, né? Fique à vontade aí, vai servir, vocês estão em casa. Nós temos que compreender, né, mesmo que o indivíduo seja ateu, perfeito? Ele tem que buscar algo além dele. Tá? Não vai dar pra seguir. Então, quando o Viktor Frankl ficou, né, no campo de concentração, né, o pai da logoterapia, ele percebeu que as pessoas capazes de passar por aquele sofrimento terrível, eles eram indivíduos que tinham um sentido maior por aquilo que estava passando, por sofrimento dele. Esse sentido, na verdade, era um futuro que o atraía. Você pode dizer que a fé é isso, né? A fé é você acreditar em algo que não chegou ainda. Exatamente. Então a espiritualidade te possibilita isso, né? Você acreditar em algo, você ter a esperança de que algo vai chegar, mesmo ainda que não apareça. Então precisamos de ter, né? Para ter paz de espírito, né? Nós sabemos hoje que aumenta a chance de você se curar de uma doença incurável, porque quando você acredita, né, que aquilo vai acontecer, você também se dedica mais. Então é fundamental. E isso quando eu te falei essa é uma dimensão que às vezes é esquecida, né? A depressão, doutor Frederico, ela é mais, genética ou é mais voltado mesmo por questões externas? Pois é. Ou é um As duas mix coisas. das duas coisas? Não tem um mais, outro menos. O gene, a genética, essa que nós estamos referindo, ela não é uma genética igual a síndrome de Down, é uma trissomia do cromossomo 21. É uma pessoa que ela tem 3 cromossomos e você só tem 2, o 21. A genética mais complexa, na verdade, não é necessariamente que você tem um gene. O gene tem que ser desperto, ele tem que acordar, né? Ou seja, um gene ele é desligado e ele é ligado durante algum momento da sua vida e você desenvolve uma doença. Muitas coisas podem ligar um gene, por exemplo, um acontecimento difícil na vida, maus hábitos de vida, isso tudo pode despertar um gene. Certo. Por exemplo, um gene do câncer. Sim. Essa é chamada a epigenética. A epigenética é a interação do seu gene com o mundo à sua volta. E isto vai fazer com que ele ligue ou desligue. Né? Então é isso que ela está dizendo, o seguinte: sempre tem uma influência genética. Tem coisas que são geneticamente mais determinadas, como a cor dos seus olhos, a cor da pele. Por exemplo, a pessoa tem uma esquizofrenia, um gêmeo idêntico, um tem esquizofrenia, o outro tem 50% de chance de ter, enquanto na população normal é algo em torno de 2% da população que tem. A doença mais transmitida na psiquiatria geneticamente é o transtorno bipolar. Dificilmente você vê numa família uma única pessoa. Ela vai perguntar: só a minha avó tinha, né, eu tenho um tio, ou tenho um irmão da minha mãe, um irmão da minha mãe. Sempre vai ter alguém mais que tem. Então, na verdade, é uma mistura, né? Nós não sabemos, né? Ó, nós temos outra que é salgado? pergunta. Olha, Qual que é? essa é doce, essa aqui é salgada, ó. Essa essa aqui daí. eu acredito que seja de lombo. Tem essa de abobrinha também que é perfeita, deliciosa. Essa é Essas vegana. aqui eu acho que essas abobrinha. aqui são doces, ó. Essa aqui é doce, Essa aqui é essa é vegana. doce. Essa é vegana. pra ficar mais leve. Nós temos aqui a pergunta, eu vou fazer porque assim, a gente, né, pra gente estender mais a pergunta, nós estamos com quanto tempo aí, Gui? Não, fica tranquilo. Já gravamos
Nós já gravamos 54 minutos. 50, Depois eu tá tenho vendo uma... como que a coisa vai passando, o bate-papo vai acontecendo de uma forma leve e a gente nem percebe. Quando eu disse que a gente gravou aqui 3 horas, minha filha, foi, né? Passa rápido demais. A Robertinha aqui, ela pergunta... Só para eu resumir uma coisa para a pessoa entender. Sim. Por que seu colesterol fica alto com 40 anos e não com 20? 90% das vezes. Porque com 40 anos o gene é ligado. O gen é? O gene é ligado. Você liga, apaga, acende e apaga uma luz. Então vamos lembrar que quando o espermatozoide encontra o óvulo, você forma uma célula. Essa célula vai se reproduzindo e no início todas são iguais. Você concorda comigo? Não, todas as células sejam iguais porque tem o mesmo código genético. Né? Você herdou metade da mãe e metade do pai. Como é que então uma célula do coração é completamente diferente de uma célula do fígado? Porque à medida que aquele embrião vai crescendo, genes vão sendo desligados. Eles têm o mesmo genes. Sim. Só que você desliga alguns, aí forma-se um fígado. Você desliga os outros, forma o coração. Então o que faz um órgão ser um órgão diferente do outro é os genes diferentes que estão desligados. Interessante. Então, a sua saúde é mantida enquanto você manter esses genes desligados em cada lugar. Um câncer é um gene que foi ligado erradamente. Sim. Por que a pessoa tem um melanoma, né? Melanina Sim. da pele, dentro do cérebro? Porque ligou o gene de um gene só deveria se manifestar na pele, se manifesta dentro do cérebro. Então, manter os genes desligados é parte da nossa saúde. Tá certo? Então, por isso que eu falei, você tem que manter-os desligados. Essa harmonia é manter desligado. Certo. Se ligar, é o que você falou, aumenta a chance de... Então, depende do gene que for ligado. Sim. Que vai desencadear uma doença ou outra. Entendi. Vamos agora passar para a pergunta da Robertinha aqui, porque a gente precisa conversar também com minha amiga ali, porque eu quero saber, né? Tem novidade. Tem super novidade aí. Você ia falar? Pode falar. Frederico falar Até agora está me inspirando, né? Ela só está esperando. Do curso de hábitos. Que é muito Curso bom. de hábitos? Então, nós temos... Que interessante. É um curso que nós temos oferecido... cursos online, né? Certo. Você tem... Eu tenho o detox emocional. Eu tenho um curso de hábitos chamado Hábitos Permanentes. Você concorda com tudo que nós falamos aqui? Você vai ter que mudar um hábito. Né? Então a motivação ela faz você começar. Sim. O que faz você se manter é um hábito. E o que interessa na vida é a sua consistência. Exatamente. É O melhor resultado só vem através disso, É né? melhor você andar 10 minutos por dia do que 1 hora no sábado. Gente, mas tudo na vida, né, tem que ter consistência. Eu tô fazendo um link com a questão da internet, né? Pra gente ter o que a gente tava falando aqui nos bastidores agora, né? Até para que se tenha um resultado, uma Tudo na consistência. vida é consistência. Então tem o hábitos permanentes. Nós temos um que chama energia primordial, que é como você melhora o seu tônus de energia. Nós temos um que chama neuroprodutividade, que é um curso sobre produtividade. Temos uma assinatura chamada Conexão Corpo-Mente, que é um encontro comigo a cada 15 dias. Sim. Ao vivo, né? Ou seja, online mesmo, né? Mas ao vivo. E todos esses você pode achar no meu link, né? No link do meu Instagram. Você clica e vai ter lá, vai abrir aquele Linktree, né? Aquelas listinhas, você tem meus cursos e lá você tem acesso a todos eles. Passar para ele, porque eu tô agora me alimentando. Isso está uma delícia. Bom, viu? né? É muito bom mesmo. Delícia. Muito Agradecer bom a galera mesmo. da Cucaria lá, Realmente bom demais, que né? mandou bem demais. Vamos passar lá para tomar outro café, né? Tomamos um esses dias, vamos lá de novo. Recentemente, eu tenho visto uma tendência na internet de um assunto que é o jejum de dopamina. Sim. Né? Só para o que se fala na internet, que antigamente o ser humano era um ser assim que não tinha muitas emoções ao longo do dia. Ele acordava de manhã, ia trabalhar, às vezes tinha alguma coisa ali, algum momento de adrenalina ali no trabalho, voltava, comia e etc, voltava pro trabalho, aí tinha ali mais algum pico de atenção, voltava para casa, comia, sentava na varanda, ficava olhando a natureza e depois ia dormir
E ali ele tinha ali 3, 4 momentos de pico ali, de atenção, de emoção durante o dia. E aí, recentemente, principalmente com essa tendência dos conteúdos short forms, que seriam esses conteúdos curtos, o TikTok, o Reels, onde você, a cada 5 segundos, você, com o movimento de um dedo, tem um vídeo intenso de informações que te traz adrenalina, várias emoções, e aí aquela coisa que o ser humano estava acostumado a viver 2, 3, 4 vezes por dia, você está vivendo ali 100, 150, 200 vezes por dia. E aí hoje tem uma tendência na internet que é o pessoal que tenta praticar o jejum da dopamina, que seria evitar essa quantificação massiva dessas emoções e, em contrapartida, ganhar um pouco de qualidade de vida. Perfeito. Esse comportamento, essa transição na sociedade, ela realmente está acontecendo com esse consumo de conteúdo, e esse jejum de dopamina teria algum efeito? Seria eficaz? Então, tudo na natureza, ela é por picos pontuais. Eu vou dar um exemplo. Você pega os hormônios que nós secretamos. Nós temos, no nosso dia, você tem, né, por exemplo, o cortisol é secretado pela manhã e vai caindo durante o dia. A testosterona também tem um momento que ela é secretada, né? Se for o estrogênio de uma mulher, tem um momento que é secretado. Então, você vai perceber que o hormônio sempre tem uma alta e uma baixa. Ele não é secretado e fica alto o dia inteiro. Então, o que acontece com a vida? Toda vez que você tiver vários picos de qualquer coisa, qualquer mensageiro do corpo, né? O hormônio é um mensageiro. Então, por exemplo, no caso do cortisol, do estresse, se você tem vários, você secreta cortisol. E os neurotransmissores, que são as substâncias que os neurônios, né, que são as células do cérebro, usam para conversar entre si, serotonina, dopamina, noradrenalina, né, acetilcolina. Todas as minas. Todas as aminas, isso. E a dopamina é o neurotransmissor, para simplificar, do prazer. Então você fica viciado exatamente por quê? Então, quando você puxa e vai tendo picos de dopamina, o que o corpo faz? Aquilo não é normal para a célula, ela se adapta. Ela faz um processo chamado down regulation. Vocês vão entender. É o seguinte, se começar um barulho aqui em volta, eu vou subir o tom da minha voz. Se o barulho persistir, eu vou manter o tom alto. Quando o barulho vai embora, eu continuo com ele alto. Né? Eu me adaptei, eu reagi. Então aquele excesso de dopamina faz com que o receptor do neurônio ele fique insensível. Isso acontece com a insulina, não é isso? A pessoa começa a comer muito, vai produzindo muita insulina, o corpo fica, né, as células ficam resistentes à insulina. Aqui também, então isso significa que aí você precisa de cada vez mais dopamina para poder ter a mesma sensação de bem-estar. Com a insulina é a mesma coisa, você vai poder ter que, você passa a comer cada vez mais, né, porque como a insulina está alta, a célula não responde a ela. O que o corpo faz? Ele começa a secretar mais insulina. Até que um dia se desenvolve uma diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2 é por excesso de insulina. E aí um dia seu pâncreas entra em falência, é aquele diabetes tipo 2, ou da idade, que tem que começar a usar insulina. Ele ficou quase tipo 1, né? Na verdade não é tipo 1, que é uma tipo 2 no final da carreira dela. Então, o jejum de dopamina é esse, ou seja, quando eu paro de ficar olhando, eu faço com que a sensibilidade dos meus receptores volte ao normal. É como se eu parasse de falar alto, agora eu posso falar baixo. Porque o som, eu percebo que o som não tem mais som ali. Então tudo no corpo é isso. Tudo em excesso no organismo, você tira o ponto de equilíbrio. Aquilo que nós falamos. Nós vivemos uma sociedade que acha que mais é melhor. Não é isso? Então tem que ter mais energia, vou tomar psicoestimulante. Não é isso? Então, é como se aquilo não tivesse consequência. O cara fala assim, não tem prova. Eu falei, você não está entendendo. É contra a natureza. Eu não sei o que vai dar. É artificial, né? Um problema vai dar. Não é isso? Porque é excesso. Né? O cara usa exatamente excesso de testosterona. Vai ter um preço. Tudo vai ter um preço. Né? Você pode não ser, é claro. Senão, aquela história. Corre 25 km todo dia. Né? O meu amigo faz, seu amigo é um semimutante. Começa a fazer. Né? Se você começar isso agora, você vai ter uma lesão. Então você tem um preço, né? Tem um preço, por exemplo. Eu tenho clientes mulheres que corriam 20 km todo dia. Quando entrou na menopausa,
passou a ter fratura espontânea da tíbia, da canela, do impacto. Então, um dia tem um preço, entendeu? A Então, conta chega. todo exagero, né? Todo Então, exagero. exatamente. Então, o jejum de dopamina está correto. Ô, Fred, aproveitando, né, doutor Frederico, aproveitando essa a pergunta e você falando aí, vamos falar dos 40, que é uma curiosidade, as mulheres pós 40, o que seria o ideal no sentido... Nossa. Olha, nós podemos até, né, Ione pode falar pra gente também e trazer Ione é pós também. 50 já. Pós Eu já tô 50. pós-50. Pode, gente. 50. Essa mulher, olha lá a cara da outra, olha pra outra. 51. Pós 50. O que seria o básico, né, a título de vitaminas e de atividade física? Quais seriam as dicas, vamos dizer assim, que vocês dariam para as mulheres Sim. pós 40, 50? É isso que ele falou aí agora, que é adquirir hábitos saudáveis, né? Procurar dormir bem, procurar viver o aqui e agora, né? Tomar essas suplementações básicas, né, amor? Isso. Que é um bom ômega, um bom Ômega magnésio, 3, né? Cuidar dos hormônios, né? Porque aos 40 começa a cair, né, amor? Aos 40. As mulheres, diferentes dos homens, né, elas têm cortes, né? A mulher tem marcos, não é só do hormônio, né? Então a mulher, ela menstrua, então ela vira uma mulher. Ela deixa uma menina e vira uma mulher. Um homem não menstrua. Sim. Então, nas sociedades primitivas, você tinha um ritual, sei lá, comunhão, bar mitzvah, crisma, que fazia o homem dizer que ele virou homem. Como hoje não tem, você tem adolescentes de 50 anos, não é isso? Né? A mulher, ela tem outro corte, ela é mãe, é corte biológico. E ela tem a menopausa. Então, enquanto no homem a queda da testosterona é lenta, na mulher a queda dos hormônios é abrupta. Ela tem um corte. Brutal. Por isso ela tem muito mais sintomas. Então, a mulher, ela tem uma janela de oportunidade quando ela menstrua de 10 anos, a parte menstrual de 10 anos. 40. Porque, ou de 40, ou de 45 a 55, né? Depende de quando ela, né? Menopausa é quando você está um ano sem menstruar. Sim. Então, qual que é a importância disso? Primeiro, vamos entender que do ponto de vista ortodoxo da medicina, ninguém te dá hormônio por qualidade de vida, tá certo? Isso é muito importante. A mulher fala para mim assim, eu não tive fogacho. Você não toma hormônio por causa de fogacho, não é? Fogacho melhora com antidepressivo, se fosse o caso. Certo. Se você não tiver contraindicação a tomar hormônio, mesmo que você não tenha fogacho, você tem que tomar por quê? Para preservar os seus ossos. Memória. Certo. Porque 80% das pessoas com mais de 80 anos, 40% das pessoas com mais de 80 anos vão morrer em decorrência de uma queda. Vai cair, fraturar o fêmur, vai para a cama. É quase metade das pessoas, você pode dizer. Vai morrer em decorrência de uma queda, de uma fratura de fêmur. Então você tem que preservar a massa óssea. É muito mais raro o homem ter osteoporose do que a mulher. Então o uso do hormônio nessa fase é interessante por causa disso. Não é pela sua qualidade de vida. Agora, claro, o hormônio traz qualidade de vida, não é? Mas isso que o Ione voltou a dizer. O remédio mais barato é fazer atividade Mais física. barato, é alimentar saudável, é dormir, fazer atividade física. Atividade física é o remédio mais barato. Isso aqui, ó, Água, né? Água é vida, né? Literalmente. Eu não é tinha vida. hábito de beber água, né? Então, assim, hoje, no climatério, já quase, né, amor? Então, na menopausa, eu bebo água o dia inteiro, entendeu? Tem uma questão que eles dizem sempre, essa quantidade de água que se deve tomar, pelo peso, pela altura, tem algo assim relativo, ou não, isso é muito... 60 ml por quilo de peso. Entre 60 40 ml? e 60 ml. Então, uma pessoa de 60 quilos toma 1 litro e 800. O que você pode dizer é o seguinte, quando você come, tem água, Tem você toma, né? Quando você toma a água existe em alimentos, né? Quando você toma um café tem água, importante que a cafeína ela é diurética, né? Sim. Você urina, na verdade, mas a água existe nos alimentos também. Então eu acho isso, entre 1,5 litro e 2 litros, isso eu brinco com aquela coisa de falta de assunto, né, da mídia, né? Mas descobriram assim, né? Mas 2 sempre litros tem, faz né? mal. É falta do que fazer. O fato é que a vida corrida se acaba tomando menos água do que deveria. Sim, Ainda mais em teoflotone, não é isso? é verdade. Você Né? tá Porque a gente falando isso É só você olhar a sua urina em teoflotone. Né? Ela é diferente, né? Mesmo que você não tenha sede, não é verdade?
porque é muito quente. Né? Hoje foi até engraçado, porque a Amanda, minha enteada, ela anda com uma garrafa desse tamanho. É uma coisa horrorosa. Aí hoje eu estava lá mexendo na obra, né? Eu falei, gente, que sede. Aí o menino falou, você quer um garrafão? Eu falei, eu quero o maior que você tiver. Aí fiquei o dia inteiro andando com aquela garrafa. Então, assim, tem que fazer isso mesmo. Criar o hábito de carregar põe água no também. carro, põe água na bolsa, põe água em todos os cantos da casa e aonde você passar, você bebe. Fora entendeu? isso, Ione, tem alguma coisa, vamos assim, enumerar. A primeira, a segunda e a terceira. As que você não vive sem. Que eu não vivo sem. Que é necessário para a sua constituição, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida e para a sua beleza. Pra mim, vamos lá. Água, como eu disse. Dormir bem. Né? As suplementações, né? Porque esse tratamento que o Frederico faz é bem interessante, que é fazer uma análise, né, total de exames, onde ele vê o que está baixo e o que está alto, e aí ele consegue controlar equilibrar, né? Faço um esforço para dormir bem, né? Nós fazemos a higiene do sono, né, bem, que é fundamental. Exercícios, eu faço isso. Como que funciona a higiene do sono? Vamos entrar agora um pouquinho na particularidade, podemos? A nossa casa... Podemos, doutor? A nossa casa, todas as lâmpadas Todas são são amarelas. Só com exceção do quarto onde eu trabalho. Só o quarto dele que é luz branca. O resto tudo é amarelo. Porque a lâmpada quente, ela te descansa. Descansa, isso é realmente. Você entra no ambiente, a luz amarela, você já tem outra sensação. Né? E os aromas... Arcadiano, como é que é? Ritmo circadiano. Circadiano. Não colocar sons no quarto, né? O som não tem quarto, não tem televisão. Não tem televisão no nosso quarto. Você tem som relaxante, mas não tem televisão. Não tem televisão. Tem aqui um aromatizador. Nem uma luzinha acesa, né? Nada de blackout na janela. Da fita. Eu viajo com a fita isolante preta. Pra tampar tudo quanto é tampar luz. tudo quanto é por... Que aquela TV de hotel que você não tem como desligar, né? Você tem que ir lá e tampar. Né? Então, por exemplo, eu ando com a fita isolante preta e ando com um esparadrapo lá porque eu poder fechar a cortina. Aí ele deita. Blackout bom, tem hotel bom que tem um blackout horroroso. Blackout bom ele não tampa todas as luzes. Isso influencia muito. Por um motivo muito simples. O sono, ele é composto de fases de 90 minutos. E o sono humano, ele tem sono superficial e profundo. O que interessa é o seu sono profundo, que dura em torno de 10 a 15 minutos a cada 90 minutos de ciclo. Então você imagina, então a maior parte da noite você não está em sono profundo, você não tem consciência disso. Então você fecha os olhos, sua pupila está dilatada. Aquela luzinha que aparece lá da televisão, quando você está no seu sono superficial, você percebe ela. E aí você abre o olho, você acha que o seu cérebro primitivo, reptiliano ou límbico, ele vai achar que aquilo ali é uma luzinha da TV Samsung ou o olhinho de um felino te namorando? O olhinho de um felino te namorando, porque o gato, né, o felino namora a presa antes de pular nela. Então você tem que tampar. Ele tampa você tem que tampar. Não pode, então não pode. Você pode só na sua casa, silêncio. Né? Seu marido não pode acordar de manhã e puxar a cortina. Não, tem que aguardar. Na hora de dormir, não pode acender na hora que entrar no quarto. O seu tem despertador. Cuidados, o seu despertador. Ai, o despertador. Gente, eu aprendi uma coisa, doutor Frederico, eu já descobri que eu não posso deixar do meu lado. Eu tenho que colocar o mais distante possível, porque se tiver do meu lado... Soneca, uma hora de Gente, soneca. eu já perdi horário, horrores, porque eu tô ali, eu não tô nem me ligando o que era a atividade que eu tinha feito. Eu fui lá e desliguei. Agora aprendi. Coloco bem distante, porque agora eu levanto, vou lá e desligo e depois vou fazer o que eu preciso fazer. Do ponto de vista saudável, né, você colocar 1 metro da sua cabeça, não deixar menos que 1 metro da sua cabeça. E o despertador é o seguinte, como é que um homem da caverna acordava? O sol vinha raiando e ele acordava. Ele não acordava abruptamente. Então o despertador, ele tem que ser o mais sutil possível. Você põe o seu bate-estaca, né? 5 minutos antes você põe para tocar uma musiquinha. E aí você acorda, porque você não acorda assustado. Porque quando você acorda assustado, você já consome parte do cortisol, que é o hormônio do estresse que você tem por dia.
E se você continuar fazendo isso, daqui uns dias você está pegando do dia seguinte, você começa a ter débito. Exatamente, você começa a piorar a sua capacidade de adaptação ao estresse. Você acha que isso é fácil? Não. Pergunta ela se o iPhone dela tem um único despertador que não seja agudo, que tem que ser grave. Porque agudo é som de medo, né? É de medo. É medo. O iPhone não tinha nenhum. O meu Android ainda tem um ou dois. Você teve que baixar. Eu tive que foi? baixar. Aí que teve que baixar pra colocar a musiquinha. Não Aquele tem. do iPhone é assustador. Assustador. O iPhone é assustador. Por que o cara tem que acordar com isso? Você não precisa de uma bateria na sua cabeça pra você acordar, não. É verdade, a gente já acorda estressado. O meu despertador é o melhor de todos. Qual que é? Que é que você A janela de vidro, na hora que o sol É. nasce lá, já Nossa. bate no rumo da minha cama. É, O isso sol clareou, eu já tô... Bom é quando você tá na fazenda, né? Ó, lá em casa, aquele Acorda fundo lá, natural. tem um vizinho que cria umas galinhas lá, fica igualzinho uma Tá fazenda. na vida. É isso mesmo. Então você falou água, Água, suplementação, comida de verdade, sono, boas suplementações, né? Eu uso boa para pele, unha, cabelo, né? Olha aí, gente, tá Com vendo? vitamina. Olha, deixa eu Eu dar uma uso dica. Então eu vou dar uma dica. Pode Pessoal, dar. Roberta, pergunta pra ela o que ela faz pra ela continuar bonita daquele jeito. Olha lá, olha lá a galera lá atrás, você entendeu? Mas então, gente, claro, né? A genética. Ajuda muito. Eu E Deus foi tô tão generoso que quando eu cheguei nos 40, que ia descer a curva, rampa, ia descer a rampa. Deus foi... Vou te dar o Frederico. Aí, pronto. É a minha garota propaganda. É a sua garota propaganda mesmo. Deus é muito verdade. generoso. Tem que agradecer todos os dias. Ai, que eu me lembro como se fosse ontem, mais ou menos a época ainda existia a Mademoiselle, A não, demariagem. a Mademoiselle é fato. Isso, a demariagem. É verdade. Foi um projeto lindo, né? Maravilhoso. Muito bacana. Nossa, mãe. Vamos lá, vamos entrar agora? Vou deixar o doutor um pouco apreciando agora, a digníssima. E vamos falar agora dos seus projetos lá em Belo Horizonte, né? Porque o Ione Dantas, né, é uma marca que está crescendo de uma forma muito bacana. E hoje, além do trabalho, né, da loja online, né, do e-commerce, você também está com a loja física. Conta pra gente isso. Então, cheguei em Belo Horizonte, né? Fui abduzida. Levaram pra lá e aí fiquei uns 9 anos, né, amor? Cuidando da área total administrativa, palestras, cursos, workshop, enfim. E aí na pandemia, ficou todo mundo aí meio pirado, tentando criar, fazer algo, né? Eu tive a ideia de voltar o meu sonho de criança, que desde menina eu sempre gostei muito de criar, customizar, sabe? Sempre gostei muito de moda. E aí criei a loja online, né? Que inclusive com incentivo de Fabiola da Mademoiselle, que é uma tchuca. Beijo pra nossa outra tchuca. É, uma parceira linda, uma irmã. E aí criei essa loja online, comecei a produzir algumas peças, né, com Ione Dantas. E agora eu já estou revendendo outras marcas e recebi uma proposta recentemente que foi do Fagner, do Socila, Certo. lá no São Bento, em Belo Horizonte, que é um salão super bacana lá, com a área linda. E acabamos de inaugurar agora, tem mais ou menos 2 meses vai fazer, né? Mais ou menos. Tá bem recente. E aí a loja está indo bem, né? As pessoas estão gostando. Qual que é o DNA da Ione Dantas, da marca Ione Dantas? Pois é, menina. Então, é o meu estilo. Sim. É o meu estilo, né? Então, Você diria que o seu estilo ele é mais sofisticado, mais casual, mais... Não. Qual seria o seu estilo? é um estilo intermediário, né? Porque eu gosto muito da peça feminina. Sim. E no mercado eu tenho visto que as peças, como as mulheres estão muito, como se diz, buscando aí elas serem... como fala, amor? Elas serem mulheres independentes, Autênticas. autênticas. O empoderamento. 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 E aí, isso, a moda
mais delicada, ela tá ficando de lado. Sim, então, essa moda mais feminina, mais né? essa delicadeza. Mais delicada, que trabalha mais com renda. É um modelo, tá muito em evidência esse modelo street, né? Que a Isso, galera muito aquele modelo isso, e falta muito essa feminilidade. E um toque de sensualidade também, né? Então, minhas peças têm isso, né? Eu sou extremamente feminina, acho super bacana ser feminina e tenho, como se diz, esse toque aí de sensualidade, né? Sim. Que é só uma pitadazinha, mas... Quais são suas pretensões quando a gente fala da marca Ione Dantas? E aí a gente, né, nós falamos de futuro, né? De futuro. De imaginar, pensar muito no futuro. Você consegue desenhar ou o que você espera? Vamos dizer, desenhar não, mas o que você espera, melhor dizendo, da sua marca daqui a 10 anos, por exemplo? Eu espero estar com ela em vários estados, né? Crescer, ampliar, colocar ela, de preferência com parcerias. Certo. Que foi o que eu implantei aqui há 13 anos atrás, que foi aquela demariage, né? Que era toda com parcerias. Sim. Eu super acredito nisso, né? Por isso que eu aceitei o convite lá do Socila do Fagner. Certo. E pretendo expandir dessa forma, com parcerias em salões, né? Como se diz, em shopping. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dr. Frederico, ele é aquele esposo que te incentiva e fala, vai lá, mulher, você consegue? Ou ele é mais assim, ó, eu tô entrando um pouquinho na intimidade. Doutor. É o seguinte, dele. Com o trabalho home office, né, amor? Com o trabalho home office, ele acaba ficando mais em casa e eu sempre trabalhei também em home office, mesmo antes da pandemia. Eu administrava tudo em casa mesmo. E ele fica mais em casa, então. Eu montei um escritório para ele bem bacana lá, ele trabalha. E com a minha saída agora, mais um pouco, ele tem sentido muito. Ah, eu adorava quando você estava aqui. Aquelas chantagenzinhas, sabe? Falando, eu estou indo, eu vou... Aí eu fico tentando, né, gente? tentando conciliar tudo, né? A vida, enfim, eu gosto de cuidar, né? Então eu cuido dele, das coisas dele, nos mínimos detalhes. Aí agora que eu tirei um pouquinho para cuidar de mim, eu tô vendo. Tá fazendo falta. Falta, e não quer, né? E agora você vai ter que produzir mais 10 iones. 10 iones. Que bom, então. Assim você vai estar bem servido. Mas eu tenho energia. Mas não tem como clonar porque ela é uma unicórnia. Que gracinha, gente. Olha só. Ela é uma unicórnia. Eu quero trazer, porque olha, eu quero perguntar tanta coisa, gente. É tanto assunto, é tão vasto que dá pra gente explorar tanto, né? Mas, para não ficar cansativo, porque eu sei também que nós teremos oportunidade de ter vocês mais aqui com a gente nas próximas vezes que vocês vierem aqui. Agora tem voo, né? Agora tem emocionante. Cuidado. Em Belo Horizonte aqui você vê o solo. E a janela não é pequenininha, não, é desse tamanho. Vamos ir mais vezes agora. Mas então, assim, eu quero trazer mais algumas perguntas, né, dentro da questão que a gente estava falando no curso, que a gente trouxe o tema do detox emocional para você destrinchar melhor também essa questão do detox emocional. E depois nós podemos entrar numa brincadeirinha. Podemos? Não, bate-bola? Podemos fazer um bate-bola com vocês dois? Vamos. Então tá. Tá, detox emocional. Destrincha pra gente o que seria mesmo esse detox emocional. Sim. Como que ele funciona de fato. A ideia do detox emocional é a pessoa entender melhor as emoções que dominam a vida dela. Né? Você pode ter emoções, né, agradáveis, desagradáveis, de alta energia ou baixa energia. E no detox eu acabo explicando, né? Eu apresento várias técnicas para você aprender a gerenciar melhor essas emoções. E também na dimensão mental, técnicas para você aprender a lidar melhor com seus pensamentos. Então, a gente chama de um detox, porque exatamente a ideia é que você consiga neutralizar as suas emoções mais desagradáveis e consiga fazer emergir emoções mais agradáveis na vida. Então é um conjunto, né, de técnicas baseado no indivíduo, na relação dele com as outras pessoas e dele com o mundo mesmo. Certo. Então, nessa tríade a gente
Vamos deixar uma orienta. informação até para quem quer adquirir. Sim. Como que funciona o Então, a mesma história. emocional? Vai lá no Aham. no meu Instagram, Aham. clica no link, vai abrir, e você tem lá meus cursos, você clicou nele, você vai achar o Linktree Detox tá lá, Emocional. tem tudo. Ou você vai no odetoxemocional.com.br. Certo. Mas lá no Instagram, se ele entrar em meus cursos, você vai ver, tem todos os cursos numa única página. Tá certo? A gente falou, né, bem sobre essas questões e no iniciozinho eu fiz uma menção ao Dr. Laí Ribeiro, Sim. né? E eu ainda fiz uma brincadeira, né, dizendo como que você se Sim. sente essa responsabilidade de ser filho do Sim. Dr. Laí Ribeiro, Sim. né? Quais foram as contribuições, Dr. Frederico, dele enquanto pai, né? Sim. As influências que você teve dele e como profissional? Eu costumo dizer que eu nasci no ombro de um gigante. Então, para mim, foi muito fácil, né? Ou seja, o que eu aprendi com meu pai, aprendo. Meu pai é um homem, assim, 15 anos na frente do resto. Então, assim, tem coisa que eu aprendi com meu pai há 20 anos que agora tem pessoal descobrindo, né? O meu pai fez 2 revoluções no Brasil, né? Uma foi a autoajuda, né? Então, todo esse povo, você vê atualmente, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, o Dr. Laí fazia isso em 1990. Então, ele criou o solo para todas essas pessoas que fazem isso digitalmente. Ele fazia, eu costumo dizer, mecanicamente, não é nem analógico, né? Ele fazia antes do analógico. Então, isso me possibilitou ter acesso a tecnologias que a maioria das pessoas não tinha. A segunda revolução que o pai fez foi essa da medicina integrativa que nós estamos falando, né? Que essa ele fez de 10 anos para cá. Então, não é um peso, é um peso se você não souber tomar aquilo que te foi dado. Né? Depois que você toma aquilo que te foi dado, não é. Então, assim, me influenciou em tudo, né? Profissionalmente, o pai é um indivíduo impecável, impecável. Conta-se, né? Todo indivíduo muito bem sucedido, ele é muito exigente, né? Reza a lenda que Michael Jackson treinava, quando ele ensaiava para um show, aquilo era treinado, muitas vezes o movimento era treinado mais de 1000 vezes. Então, toda pessoa profissionalmente muito bem sucedida, ela é muito exigente. Então, conviver perto dele me possibilitou ver o que é um indivíduo excelente trabalhando, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mas ele exigia muito de vocês? Só de você estar perto dele, você se exige. Já sente. Então, mas essa exigência, ela é importante porque as pessoas não têm uma referência. Eu vou dar um exemplo extremo, tá bom? Não sei se você sabe, mas só 5% da obra de Bach foi gravada. 95% do que Bach escreveu nunca foi gravado. Se uma pessoa sentar e for transcrever numa partitura o que Bach compôs, ela fica 30 anos trabalhando 4 horas por dia. Um dia eu contei isso para uma cliente, ela falou assim, não, doutor, ele tinha um monte de músico trabalhando para ele. Eu falei, esse é um gênio. Picasso pintou, e ninguém tem dúvida que ele não tinha ninguém para pintar para ele, ele pintou 13 mil quadros, 150 mil gravuras. Gênio. Então, quando você convive perto de um indivíduo muito acima da média, você tem noção do que é possível de ser feito. Claro, você não tem a genialidade deles, mas te dá uma noção de excelência muito grande. E eu acho que isso é muito importante para ter uma referência, mesmo que ela seja inatingível. Mas ela vai te colocar em movimento, né? Que você tem ideia do quanto que você tem que para melhorar profissionalmente para você chegar até lá. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito valioso. Eu tive a sorte de ter isso dentro de casa, né? De vê-lo. Né, amor? Nós fomos lá agora no Natal e trabalha. Brilhante. Então, o pai é um homem que estuda, né? Com 77 anos de idade, ele estuda o dia inteiro, praticamente. O tempo inteiro. Então isso é muito raro, né? Às vezes eu estou no consultório e vem um camarada e fala, quantos anos você tem? 77, eu olho assim. Ele está com 77 anos. O pai é um 77 forte, saudável, a cabeça boa. Né? Tem uma pós-graduação, sabe assim? É impressionante. Então eu acho que tudo na vida você tem que ter referenciais. Tem uma história de que existia um projeto em Nova York, algumas décadas, que eles pegavam uma criança do Harlem e levavam para ela passar um dia por semana em Wall Street. Então aquelas crianças que tinham essa oportunidade, elas
quando ficaram mais velhas, elas eram muito mais bem-sucedidas do que as outras, porque elas não tinham referência, as outras. Essa criança tinha. E isso é fundamental em tudo, né? Não é só na referência de pessoas. Eu brinco, muita gente acha que música é a Anitta. Não tô falando que você tem que escutar bar, não. Mas você tem que saber que tem outras coisas, tem bossa nova. Né? Claro. Né? Então, quando o cara acha que música é Anitta, funk, né? hip hop, ele acha que não tem nada e não é igual, é melhor, no sentido mais complexo, né? É só você pedir um camarada que faz um funk, tocar uma bossa nova no violão, que eu tenho uma teoria que nem um acorde sabe fazer. Né? Mas se você entregar pro Tom Jobim, compõe um funk, ele faz um por minuto. Entendeu a diferença? Então não é igual não é igual não, meu amigo. É de outra complexidade, entendeu? Então a pessoa tem que ter referências de arte, de cultura, de pessoas, porque com isso, ele, mesmo que ele nunca atinja, ele entende do que a humanidade foi capaz de criar. Né? Então, assim, nesse sentido, eu fui muito privilegiado. Algum momento, né, a gente falou da responsabilidade, mas em algum momento você sentiu esta responsabilidade, você falou assim, putz, eu tenho que me entregar para ser igual, né, ou para aproximar, ou para ser. Algum momento chegou a passar isso? Não, claro, quando você é jovem, você acha que sim, né? Mas é igual você perguntar pro guardando as proporções, o Edinho querer ser igual ao Pelé. Né? Entendeu? Tem coisa que é do talento do indivíduo, né? Você não tem como. Você aprende muitas coisas, mas tem coisa que é o jeito de ser daquela pessoa, os talentos que ela recebeu. Quando você entende o seu lugar, não tem mais. Por um período da minha vida, eu me cobrava, assim, mas, né? Ainda bem que a juventude é uma doença que passa. Segundo Nelson Rodrigues. Interessante. Oi, filha. Né? Ouviu aí? Pra minha filha. Não, essa é pra minha filha, pra Clarinha. Vai passar, quando eu falo que ela precisa, essas coisas não. Segundo Nelson Rodrigues, ainda bem que a juventude é uma doença que passa. Mas aí você me falou que o doutor Lair, né, ele construiu esse terreno para essa turma toda aí, né? Todo mundo. E aí me veio aqui na lembrança também a questão que a gente estava conversando há uns dias aí sobre os gurus impostores. Assim, isso tem demais, né? Porque Sua opinião sobre isso? Vocês têm que assistir tem um documentário muito interessante que é de ele é um inventor dinamarquês, é real, você assiste o documentário, que ele inventou um submarino e ele quer fazer um foguete para levar ao espaço, só que ele não é o Elon Musk, né? Então, você vê que ele é meio doido. E tem um momento no vídeo onde, eu vou dar o spoiler, ele mata uma jornalista dentro do submarino e ele vai tentando enrolar a polícia. Isso aconteceu mesmo, a filmagem é real, assim, sabe? Porque era uma reportagem. Então tem um momento, e por coincidência eu estava fazendo um documentário sobre ele. E aí tem um momento que ele vai conversar com o entrevistador e ele vai descrevendo um psicopata. Era ele mesmo. Você vê que era um ato confessional. Ele escorregou e começou a falar, você tem que atentar para isso, para isso. Você vê que era descontextualizado, né? Então eu costumo dizer que a internet fez isso, ela deu voz aos psicopatas. Porque o psicopata antes da internet, o que acontecia? Ele vinha aqui e dava um golpe. Você concorda que um dia tinha que ir embora daqui, você concorda? É porque já deu golpe em todo mundo, então ele fugia para outro lugar. Na internet não, ele tem um mar de golpes para dar. Golpear. Ele tem um mar. Aí o camarada vira seguidor, porque gera uma síndrome de Estocolmo. Você vai lembrar aquele camarada lá de Cabo Frio, né? Um cara que tinha um fundo de investimento em criptomoedas, que roubou um bi, e o povo, era uma pirâmide, eles foram para a porta da delegacia para exigir ele ser solto, porque ele tinha que administrar o fundo. O cara, estava na cara que era uma pirâmide. Então você vê, esse é um exemplo. Então ainda bate palma pro psicopata. É o faraó do Bitcoin. Exatamente. Cabo Frio, você fala assim, não, foi em São Paulo, né? É Cabo Frio, né? O Rio das Ostras, sei lá. Aqui tá faltando, teve uma lenda dessa, também teve uma lenda. Na época da Telex Free. Isso! Aqui era outra pirâmide. Gente que foi pra Telex Free. Era outra pirâmide, né? Outra pirâmide. É outra pirâmide. É só pro pessoal entender, ó. Tudo que para você ganhar dinheiro não é vendendo. Vale a dica aí, viu, gente? Não é vendendo o shake, mas trazendo gente para dentro do seu marketing de rede, é uma pirâmide. Compreendeu? Se é para você ganhar dinheiro vendendo o produto, a Telex Free era uma mentira, né? Vendia uma linha de Skype. Um VoIP. É um VoIP, é um Skype. Então, ninguém ganhava dinheiro vendendo o VoIP.
Eu ganhava dinheiro jogando a rede, atraindo um monte de otário para pagar para entrar na Telex Free. Todas as vezes que você vê uma coisa dessa, é uma pirâmide. Voltando. E tem um documentário muito bom, fala sobre a curiosidade, chama Betting on Zero, apostando no zero, que é sobre marketing de rede que tem na internet. Muito no Netflix também. Hoje acontece muito que a galera é o seguinte, hoje na internet é muito fácil você pegar, alugar uma casona, alugar um carrão e falar, ó, tá vendo isso aqui? Eu tenho 19 anos, eu já vendi $1 milhão, eu tenho um carrão, tenho uma casona, exemplo do caso compra lá, o meu falando pra curso, gente, do que fez fora. compra o meu curso que você vai ter o mesmo resultado. E aí no outro dia ele devolve a casa pro dono, devolve o carro pro dono que ele alugou, vai pegar e vai ensinar um curso de às vezes uma coisa rasa, ou um curso de como vender curso, de fazer a mesma coisa que ele fez. E aí você vai dar com os burros na água, porque você não vai simplesmente... A minha filha conta que ela estava na academia e tinha 2 jovens de 20 anos que iam de Mercedes para academia e eles vendiam curso de dropship. Dropshipping? Curso. E aí, o dropshipping é uma atividade real, só que você conseguir ganhar dinheiro, você tem que vender os produtos. Eu tenho um paciente que tem que ignorância. O que é o dropshipping? O camarada pega o produto, você compra e pega o produto da China e te entrega. Ele faz um marketing. O dropshipping, você não tem o estoque. Você faz a venda, o próprio produtor do produto entrega para o seu cliente final. Você é o intermediário, mas geralmente, muitos fazem da China. Eles criam um site, de sapatos. Todos são chineses, Alibaba. Sim. Então você entra ali para escolher, fica mais fácil para você escolher, né? Ele faz um passo para te facilitar. Sim. Um dia minha filha descobriu que eles alugavam a Mercedes uma vez por semana, porque ela percebeu que eles não iam com a Mercedes todo dia, para ir uma vez por semana. Você imagina? Caralho. Né? E o povo acredita. Né? Você já deve ter visto uns assim, ó. O povo tá carente o day de trade, verdade, day trade é assim, ó. Day trade é igual jogar no cassino, né? Aqui. O cara faz assim: vou comer um lanche. Vou pagar o cafezinho aqui. R$50, vou jogar aqui day trade. Gente, é demais. A pessoa deve ter feito aqui 200 vezes até dar certo. Ele filma que dá certo, posta e o bobo acredita. É impressionante. Mas não é impressionante isso? Muita perdido. Então, a psicopatia. O próprio processo de e venda. A psicopatia é a ausência também do raciocínio, porque as pessoas estão acostumadas a psicopatia, a receber o psicopata, ele não tem ligação afetiva com a outra pessoa. Então ele não tem nenhum problema de te espoliar. Né? Não é isso? Vende. Porque muitas pessoas que a vendem. gente não pode citar o nome aqui. Sim. Ele seria o psicopata? Sim. Seria. Sério? Tem traços de psicopatia? Tem, graves. Caramba, gente. Você vê, e muita gente vende isso pro PLR, né? O cara não aparece. Né? Você entendeu? O cara não aparece. Mas escondidinho ele vende cápsula para crescer o pênis. Ele não aparece. Ele fala que ele é bem sucedido por outra coisa, mas ele ganha dinheiro mesmo vendendo picaretagem. Caramba. Tem muitos desses. E aí ele vende um curso que ele não ganha dinheiro nenhum fazendo aquilo, ele ganha dinheiro, na verdade, vendendo esses produtos, onde se você é até orientado a usar a imagem de outras pessoas, como usam do meu pai, não foi, amor? Foi, doutor Life. Semana passada, inúmeras vezes. 3 pessoas ligaram para minha mãe assim: mas eu comprei, eu não recebi. Falei, não, isso não é dele. Colírio. Usa a imagem do meu pai. Usam. Caramba, gente. Tem um produto que é assim, chama RX20. O Dr. Lair gastou R$1 milhão para desenvolver um produto para tratar degeneração macular. Nossa, é impressionante. Aí o coitado vai lá, compra, recebe um frasco, só que ele não sabe, ele fez uma assinatura de 12 meses. Nossa, cara, maldade, né? Esses dias mataram meu pai, né? Eu não vi esse funil não, mas a pessoa, seu pai morreu? Eu vi na morreu, internet né? falando que... Eu acho que devia ser assim, eu deduzo. Morreu. Doutor Laí morreu porque descobriu algum remédio da indústria farmacêutica. Deve ter sido um negócio desse. Entendeu? Criaram essa mentira. Então, o cara faz isso, só para as pessoas entenderem. Como quando você mente demais, o Facebook vai bloquear a sua conta. Sabe o que eles fazem? Eles roubam o CPF de pessoas que nunca vão usar um Facebook, né? E fazem contas naquele CPF e também não pagam. Deixa ele sujando. Mas não vai dar... Para aquela pessoa, nunca vai chegar para ela. Eles sabem quem eles escolhem. Então é um mar de picaretagem, né? Então as pessoas têm que ter esse cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu falo o seguinte: de onde essa pessoa veio?
Só isso você tem que perguntar, né? Porque quando você pergunta de onde eu vim, você sabe de onde eu vim. Sim. Filho de quem eu sou, Sim. onde eu estudei. Tem cara que é isso, o cara surge. Você fala, de onde Do saiu esse nada. cara? Não é coach. Mas não, mas o que ele era antes, pelo amor de Deus? Você concorda? As pessoas Muitos têm desses é o famosos, eu que queria saber a assim, gente você tava falando, não da preguiça de querer sabe. receber tudo pronto, né? Tem muito Pronto, cara famoso notícia, desse que você não informação pronta. sabe de onde ele veio. Eu estou perguntando, eu pergunto para você, todos esses famosos pessoas que, né, que tem esse tipo de trabalho de autoajuda, de onde eles vieram? Nessa história assim, não, eu quero saber assim, com 18 anos onde que ele estava, com 20, você sabe onde que eu estava? A história com 20, dele, né? com Mas tem que ter 25, o que ele história, fazia, né? não vou citar não, mas tem uns aí que foram acusados de ladrão de banco. Sim. Ladrão de Sim. banco, né, quando jovem. Mas como as pessoas acreditam que todo mundo se regenera, estou dizendo que não se regenera, mas né, você tem que fazer essa crítica, a história da pessoa, de onde ela veio. Dar aquela peneirada realmente não é para saber, mas esse é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Essa facilidade do receber a informação, da praticidade, entendeu? A incapacidade de julgar a informação, né? Antes era a televisão, né? Hoje é de titãs, né? A televisão tá deixando. Como é que é a música? A televisão deixando as pessoas burras, muito burras demais. Agora a internet, né? Que estão deixando as pessoas cada a pirâmide vez é o exemplo, mais. né? Porque a pessoa quer acreditar que alguém vai dar uma renda para ela de 10% ao mês. Esse é o exemplo. A pessoa quer acreditar. Né? Ela quer Também. acreditar, né? Ela quer acreditar. Ela quer, exatamente. Ela tem uma Né? necessidade Se ela de falar fosse assim, pelo menos "Não, peraí, esperta deixa eu-" de sair rápido, não, ela fica viciada, não é? Fica. Porque qual o momento É aquela certo você esperança, sair né? de Ah, sair não, da mas pirâmide? fulano fez, olha lá, fulano tá rico, fulano tem não sei quanto, gente, o negócio é muito, o buraco é mais embaixo. Então, Vamos partir. O pessoal estuda a questão da PNL, né? A programação neurolinguística, Neurolinguística, né? para poder descobrir esses gatilhos, o como que ele faz para poder convencer a pessoa de acreditar naquilo ali. Exatamente. Exatamente. Doutor Frederico, antes da gente entrar no nosso ping-pong, no nosso Ping-pong. toma lá, Bate-bola, nosso né? bate-bola, É toma o lá da cá, a ping-pong. gente fala, tinha um outro, né, Gui, brinda e gole, enfim, a gente tem tinha um várias tanto de brincadeiras brincadeira. aqui. Mas antes da gente entrar nesse bate-bola, gostaria de ressaltar mais algo, né, que a gente não falou aqui, que seria Falamos interessante. tudo. É porque Tudo. o assunto é tão, Falamos de né, tudo. extenso, Um pouquinho de né? cada coisa, né? Um pouquinho de cada A coisa. conversa foi boa. Ione, Não. Tchuquinha. Então é isso, nós agora vamos pro bate-bola, né? É uma brincadeirinha que nós temos aqui, né? Pena que a gente não tomou um vinhozinho hoje, porque nós não deixamos eles... Ela gosta de porque colocar os Eles convidados. não são bobos, À nada, vontade. entendeu? Embriagar os convidados. Tem uma galera aqui que veio aqui uma vez que ela foi descendo, no final ela tava fazendo as perguntas assim, faltava perguntar a senha do cartão de crédito. Absurdo! O negócio ficou mais assim, tava uma coisa... e, nossa, quando tivemos a participação do Gabriel... Ele e bebeu. foi Bebeu o Gabriel e o Glenn. E o Glenn, dois vereadores. É. Mas pensa que bonito foi. Daniel Sucupira foi chamado de lindo. Tô nem. Gente, então bora lá. Explica aí. Explica pra eles primeiro o como é que bate-bola, faz. a gente vai falar uma palavra e vocês vão falar a primeira, né, que vier na cabeça, né? Eu não anotei nada e nós vamos pensando aqui o que Vai que, de né, cabeça. vai de cabeça mesmo. Eu começo? Pode ir. Tá. Teófilo Otoni. O que é uma palavra? Ou uma Essa frase uma curta. frase. O que vem na sua cabeça? Afeto, isso é que eu sinto quando eu venho aqui. Então, os dois. Aí os dois têm que É os responder. dois? Só os dois têm que responder. Tony, minha... Amor. Amor. Amo minha cidade. Amo minha terra. Ótimo. Então, Amo meu povo. Ai, isso é bom. Bom, eu vou de saúde. É essencial. Sem saúde, você não tem nada. Fundamental. É tudo. Deus. O ser maior, né? A sua fé, pelo qual você deve se guiar. O meu tudo. Tudo pra mim. Bom, então eu vou de internet. Internet? Como se fosse uma faca. Pode ser usado para passar manteiga ou para matar alguém. Eita.
devemos ter cuidado. Todo cuidado. Certo. Brasil. País do futuro, né? Não, mas mas um país com grande potencial, muito jovem, né? Tem um pouco mais de 500 anos, né? Então, ainda estamos aprendendo. Somos uma democracia aprendendo. E vou continuando, apesar de muita gente achar que, chamam de polarização, mas isso, na verdade, é um país amadurecendo politicamente, né? A pergunta foi exatamente, a palavra foi exatamente nesse sentido. Mas a polarização, ou seja, você tem que ter diferenciação para ter crescimento. Uma criança, ela, quando ela vai crescendo, por exemplo, um dia ela tem noção do pensamento dela. Então é como se ela separasse ela do pensamento. Então a polarização, ela é um movimento onde as ideias emergem. A questão é que as mídias sociais, elas fazem com que cada grupo fica preso dentro de uma bolha. Isso é culpa do algoritmo. Você só vê coisa que tem a ver com você. Mas sou esperançoso, né? Nós vamos superar isso tudo. Toda vez que a pessoa reclama, eu falo assim, e o que aconteceu há 60 anos atrás? Impactou de que maneira mesmo? Daqui a 50 você não vai estar aqui? 100 ou 200? Então, toca a sua vida, né? Brasil, esperança temos que ter, né? De um país melhor. Então eu vou de Laí Ribeiro. Um mestre. Um ídolo. Show, hein? Eu vou continuar na questão ainda política, eu vou insistir. Sim. Já que a gente tocou ali, vou perguntar os dois de uma vez. Sim. Lula versus Bolsonaro. Bem, todos dois, na minha visão, eles são todos dois populistas, né? Então, este problema eles geram da mesma forma. No mundo inteiro existe direita e esquerda, né? Essa ideia de que um pode excluir o outro é como se o dia quisesse excluir a noite ou o masculino quisesse excluir o feminino. Isso é uma força da natureza. Então, nos Estados Unidos vai ter republicanos e democratas, na Inglaterra vão ser trabalhistas e conservadores, então isso tem no mundo inteiro. Você precisa dos dois. Então, a direita olha o indivíduo, a esquerda olha o coletivo. Você tem que olhar os dois. O extremo faz mal de qualquer forma, né? Eu espero que a gente tenha renovações de líderes, né? E de ambos os lados, né? Porque a minha visão é que a esquerda só vai se organizar no Brasil o dia que o Lula se for. Porque ele não permite, não é que a figura dele não permite que surjam outros, né? Para até ter uma esquerda mais dialética que possa conversar. Certo. Do outro lado, você tem que lembrar que nunca tivemos uma direita no Brasil. E o primeiro a aparecer não ia ser o Winston Churchill, né? Porque afinal de contas, do outro lado não tem um Tony Blair, né? Certo. Não é verdade? Boa comparação. Não é isso? É porque o cara fala, não tem Tony Blair do outro lado, não, pelo amor de Deus. Então não era para ser um Winston Churchill. Nós também não tem Elizabeth acima dos dois, né? Não tem, exatamente. Então você tem um brucutu. Foi o primeiro, foi o que tinha, mas provavelmente quando vai surgindo, vai amadurecendo. Vai fortalecendo, né? Exatamente, então vai amadurecendo, né? Essa crise, na minha opinião, é uma crise, a coisa mais grave do Brasil que eu vejo hoje é o ativismo judiciário. E é curioso as pessoas não entenderem que isso acontece. Ontem eu falei na minha live, as pessoas de esquerda geralmente acham lindo o que o Alexandre de Moraes faz, né? Aí eu falei, não, ele dá uma canetada, uma seguidora falou assim, daí, eu falei, por que ele não dá uma canetada, então não fecha todos os sites de pedofilia que tem na internet, que a Polícia Federal deve saber onde que está, por que ele não dá uma canetada, não prende todos os traficantes do Brasil que estão com o processo em andamento, estão de tornozeleira, por quê? Porque tem um processo, o devido processo legal. Quer dizer que o traficante tem direito, as outras pessoas não. Então, isto é que é mais grave. E eu falei, a Venezuela se torna uma ditadura pelo judiciário, se você olhar historicamente, que o Chávez aumenta o número de ministros do Supremo para diluir os votos, e é assim que ele começa a tornar-se uma ditadura. Então, esse que é a coisa mais grave. E o mais triste é você ver a mídia ficar quieta. Né? Como se... Nunca se tinha ouvido falar tanto
em ministro do STF. nós sabemos. Nunca se tinha ouvido verdade. falar. Não, você, A a figura maioria dos principal brasileiros. tá acima do presidente, Tá acima do né? presidente. Não, a pessoa sabe os ministros, mas não sabe o jogador de futebol da seleção brasileira. A maioria da mas que população. hoje, né, mudou, né? Mudou. É. Então é isso. Esse que eu acho o problema mais grave e que eu crio um desequilíbrio dos poderes, né? Sim. E a saída só está no legislativo, na minha visão, né? Então temos que, eu brinco que eles tinham que acampar na porta dos senadores, não é na porta do quartel. Entendeu? Tinha que acampar É ali onde está o poder mesmo, né? Que ali onde é que tá Senado. quem representa. Tinha que acampar na porta da casa dos senadores, né? Para poder tomar uma providência, né? Então, assim, mas esse é um amadurecimento, né? Ou seja, toda mudança humana, evolução ocorreu após uma crise. Não foi? Você teve uma crise, né? Você teve a peste bubônica, né? Que matou 1/3 da Europa no século XIII, né? Século XIV. Quando ela passou, surgiu o Renascimento, a fase mais criativa da história moderna. Né? E com isso a humanidade mudou, a ciência nasce, tudo ali. Então, assim, eu acredito que toda crise traz em si uma semente para algo melhor. Então, vamos esperar. Ter fé. É. A esperança que não pode Esperança morrer. que não pode morrer. Né? É isso aí. Ione, Lula versus Bolsonaro. Nossa, ele já falou tudo. Já resumiu Eu para você, concordo né? com tudo. Ótimo. É isso aí. Então, você estava na sua linha, eu vou manter minha linha. Frederico Porto. Uma pessoa comum que ajuda pessoas comuns. Não tem. Eu não vou usar o do Décio, que é um palavrão, né? Pode O usar. guru. Não tem coragem, não. O Do guru? Décio. Não pode. Não posso usar. A gente coloca um pi. Você vai colar. Menino, não se Eu tenho assustem, de tá? menor. Você põe, tá? O cara fala assim, você é o meu guru, Décio. Aí ele projeta Décio é um grande amigo. Ele projeta um QR Code e fala, clica lá. Aí você entra no site e tem um dedinho assim, guru é... Você põe pi, né? Aí ele escreve assim, tá certo. Ele fala assim, porque se eu achar que eu sou guru, eu acho que eu não posso errar. E se eu não errar, eu não aprendo. Pronto. E aí eu passo a viver uma vida falsa, porque os outros não podem saber que eu erro. Então, guru... É louco, rapaz. Você vai e tira lá. Então, essa fala Você do coloca Décio, na hora, não. vai pi. Um ser humano normal. Que é isso, né? Tá aqui para aprender e compartilhar o que aprendeu. Ele vai colocar o PIN agora? Não, vou colocar na edição, é só que a câmera ali deu Pode continuar? Pode Pode prosseguir? prosseguir. Tá, então, Ione, Dr. Frederico Porto. É que ele falou, né? Dele? Frederico Porto, né? Tá. Ele falou dele. Agora. Como se resumiu, Oni? Não, Não, você. você falar de Você resume Dr. Ai, Frederico. meu Deus. Ai, meu Deus, que sofrimento. Vocês acharam que a pergunta era complexa pra ele? A pergunta era complexa pra ela? Ataque cardíaco. O homem chega a brilhar, né, Fred? Olha. Um verdadeiro presente de Deus para mim. Um Eita. exemplo de homem, de marido, de pai e de filho. Aí, que Orgulho lindo. total. Ai, que lindo. Então tá. Eu segui na sua linha agora. Eu vou fazer pra Ela ele. vai falar primeiro. Né? Então tá, vamos lá. Né? Ione Dantas. Ai, meu Deus. Uma mulher de coragem, uma mulher simples, uma mulher determinada, uma mulher companheira, amiga e iluminada. É verdade. Ele falou agora É igual uma, a Sabrina Sato. é uma unicórnia. É um unicórnio. Unicórnio. Tá vendo? É. Ganhei esse troféu, olha. Eu tenho algumas pacientes que falam assim, ela podia ser chata, doutor Frederico. É, tinha que ter um defeito, É, né, né? doutor Frederico? Mas não é, ela é isso mesmo, ela é autêntica, Sou muito autêntica. ela é isso mesmo, a beleza dela, todo lugar que ela vai, ela torna tudo bonito. Então eu me sinto abençoado. Ai, quero um beijo! Ele emocionou, coisa linda, gente. E que Deus abençoe. Todas as vezes que eu converso com eles, eu sempre deixo essa palavra, não é verdade? Que Deus sempre abençoe vocês, essa Amém. união, porque eu
Eu vejo o quanto que tem de verdade, o quanto tem beleza, né? Tudo, quando eu falo tudo que é justo, bom, belo e verdadeiro, entendeu? É muito bem vista aos olhos do Senhor, né? Então, que o Senhor possa abençoar essa união por anos e anos, que o Senhor possa... Já estou aproveitando e já fazendo um fechamento, viu, meu amigo? Que o Senhor possa abençoar a sua mente, tá? E o seu coração... e que o Senhor continue, não posso falar Senhor porque eu estou novo, você continue fazendo esse trabalho lindo, tá? Um trabalho que realmente enobrece, né? E que tem ajudado, acompanhei durante a pandemia todo, né? Algumas lives foram muitas, né? Você tem noção de quantas lives você fez durante a pandemia? Eu tenho umas 300 lives. É muito. São muitas lives. Dá para fazer uma pós-graduação. Muito se dá. E é isso, né? Que Deus continue abençoando essa mente brilhante, esse coração bondoso, tá? Eu tenho um orgulho muito grande, a gente ainda estava na loja esses dias e o Tiago falou assim, Roberta é puxa-saco, mas eu sou puxa-saco de pessoas, né, trocando outras palavras, eu gosto, né? É puxa-saco, né? Sim. Eu gosto de pessoas verdadeiras, né? Eu gosto de pessoas transparentes, e é assim que eu sinto. Toda vez que eu estou próxima deles, eu sinto que existe essa reciprocidade, essa verdade, entendeu? Não tem meios termos, né? Não tem nada disso. Doutor Frederico muito sempre, né? Centrado, uma pessoa sempre muito compenetrada ali, mas que gosta de uma conversinha. Deixa eu pedir para falar, né? Vamos sentar para fazer os tricôs. Ficar bem informado. Ficar bem informado. Ele adora chegar em Teoflotone e se informar. Porque Teoflotone não é uma cidade monótona, né? Não, cheia de Nossa Senhora. Sempre tem alguma coisa. Cheia de e Oni, assim, eu não tenho nem palavras para dizer, porque é uma amizade que nasceu há alguns anos atrás, né, Tchuca? Eu não sei nem... Não fala não, senão vai revelar a idade. E a gente tem tanta história bacana, a gente tem tanto momento bom, e Deus me colocou e colocou você, né? Colocou os nossos caminhos, porque são duas librianas que eu vejo que tem algo em comum sempre, sabe? Sempre, né? E é isso, eu estou muito feliz de hoje poder gravar esse podcast com vocês aqui, né? Que eu tenho certeza que vai contribuir de forma gigante aí para muitos dos nossos seguidores, né? Da galera dos telespectadores aí. Não é isso, Gui? Sim. Bom, agradecer vocês. Obrigado. Que eu tava aqui prestando atenção, assim, porque é bacana, assim, eu sou muito novo e assim, eu admiro quando eu vejo pessoas, assim, que conseguem construir uma amizade, uma relação por muito tempo, independente da distância, da falta do contato, né? Eu tenho o privilégio de ter uma família muito unida e vivenciar isso um pouco, e eu tenho alguns amigos de infância que eu preservo essas amizades, e por mais que a gente às vezes se vê 2 ou 3 vezes no ano, a gente tem quando a gente tem um contato, é como se não tivesse visto ontem, né? E eu fico assim na minha mente de tentar manter isso o máximo que eu puder, até o fim da vida. E quando eu vejo você falando isso, eu acho isso muito bacana, conseguir manter essas relações de pessoas que agregam na vida da gente. A amizade, mesmo que você encontra uma vez por ano, conta os mesmos casos, né? Sim. É o mesmo caso. Você ri como se fosse a primeira vez, é o mesmo caso. É isso que eu ia falar. A amizade, quando ela é fiel, ela é verdadeira mesmo, nesse sentido, você entendeu? Ela a gente não tem baixos altos, ela não tem distância. A amizade atemporal. Né? Exatamente isso. Muito obrigado. Obrigada, Tchuca, pelo carinho de sempre. Você sabe que eu te amo, né? Eu também, meu amor. E fica aí já o convite para a próxima, tá? A próxima vez que então, vocês retornarem, a gente quer que vocês de volta, trazendo mais novidade. Com certeza. Tá bom? Vamos degustar agora essas maravilhas. Vamos, essas delícias. Tchau, pessoal.